Olá, meus caros, meu nome é David Eloy, sejam bem-vindos a mais um episódio de Underdog Crew Podcast. E aqui ao meu lado está ele, Bernardo Queiroz. E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast da Underdog Crew. Estamos dando sequência aqui nas nossas entrevistas com nossos atletas que irão participar do Campeonato Júnior Mundial. E hoje estamos com ele, o maior, o melhor de todos os júniores do Brasil, Davi Cardoso. Uma salva de palmas. Obrigado. Prazer, rapaziada. Sou o Davi. Para quem não me conhece, estou muito feliz de estar podendo participar aqui do podcast do Underdog Crew. Fiquei muito feliz com o convite, poder falar um pouquinho da minha trajetória, poder falar um pouquinho do que é o esporte para mim, trazer para vocês essa imagem do meu ponto de vista. Pô, esse que é um ano especial e um ano de encerramento da tua carreira júnior. Faz aquela pergunta básica, né? Antes de começar a falar de todo o que tu conquistou, todo esse legado na divisão júnior, quero saber como é que tu conheceu o powerlift, qual foi o teu primeiro contato com o esporte? Então, eu treinava na academia, musculação convencional mesmo, e a galera sempre falava que eu tinha que ir para algum esporte de força, tinha que tentar achar algum esporte de força. Na época eu tinha acho que uns 17 anos, daí eu treinava, fazia alguns meses, não fazia um ano ainda, e daí eu fui procurar queda de braço, na realidade. Daí eu queria participar de campeonato de queda de braço, que eu gostava muito, ficava lá na polia fazendo bagulho de queda de braço para ver se eu conseguia ficar bom em alguma coisa. Cara, não achei nenhum lugar queda de braço, daí falaram: "Ah, cara, tem powerlifting, por que que você não tenta?". Na época eu fazia, tipo, agachamento com 140 quilos, fazia supino com 70, 80 quilos, daí eu já tinha feito um terra com 180. Daí a rapaziada falou assim: "Cara, você tem que tentar". Eu treinava pouquíssimo tempo, pesava 80 e poucos quilos na época, isso 2019 ainda. E daí eu peguei e fui atrás. Daí começo de 2020 eu achei um treinador de powerlifting, e quando eu fui começar a praticar o powerlifting, entrou a pandemia. Daí eu tive que adiar o começo da minha jornada no power, porque eu ia entrar como sub-júnior ainda, né. Então acabou que eu fiquei esse ano inteiro meio que sem treinar, fazendo uns treinos bem aleatórios, assim. Daí mais no final do ano eu voltei a treinar. Voltei ali pelo setembro, mais ou menos, voltei a treinar, e em dezembro eu tirei alguns RMs, numa simulação de competição que teve lá na praia, em Pontal, na academia do Eudson. Daí eu fiz, acho que foi 220 de agachamento, 125 de supino e 240 de terra, daí eu tentei 270 na época. Daí até fiz o movimento, mas eu desequilibrei e caí pra frente depois. Mas a rapaziada ficou assim: "Caramba, mano, você tem um futuro legal, né? Por que que você não participa do Paranaense que vai ter agora, no começo do ano e tudo mais?". Daí eu comecei a participar das competições. Daí nesse mesmo ano, 2021, eu fui para o Paranaense, para o Brasileiro e para o Sul-Americano. Foi bem bom. Cara, o cara me meteu de 240 para 270, um pouco de choque. Mas tudo bem, tu falou que tu começou a treinar ali no Power mais ou menos com 80 quilos, mas sabe que hoje em dia tu é um cara da categoria até 120 quilos. Como é que foi o teu desenvolvimento das tuas cargas, assim, com questão de subida de peso? Como é que foi a tua subida de peso como um todo? Então, na realidade, eu acho que eu devia ter praticamente 90 quilos na época. Eu acho que 80 foi uma, tipo, quando eu comecei a querer entender o que era, sabe? Que eu pesava 85, 86 ali, depois eu já fui para 90, daí quando eu comecei a treinar musculação com muita frequência, meu peso começou a subir muito rápido. Então, eu senti muita diferença em carga, com certeza absoluta, porque quando eu entrei de fato no Power em 2021, eu pesava 106, 107 no máximo. E daí o pessoal falou pra mim: "Cara, você vai competir até 120, você precisa ganhar peso". Daí eu falei assim: "Tá bom, vamos ganhar peso". Então foi bolo de chocolate, foi, mano, paçoca, leite condensado, não tinha tempo ruim pra comer, entendeu. Daí eu fui pra 118 quilos, só que eu fiquei parecendo uma porca prenha, né, não foi muito uma vantagem muito boa. E na época eu tinha até um shapezinho legal. Mas a evolução de força veio com certeza absoluta, né, porque saí de 106, 107 quilos para 118, e aí foi um curto período de tempo ainda. Eu senti bastante evolução de força, principalmente no supino, porque meu supino era muito ruim. Então eu tinha 110, 108, 115, e tipo assim, 120 com ajuda, daí eu consegui fazer 125 sozinho, né, na competição. Tu tinha um supino de 1 para 1, pesando 106 quilos. É, cara, era triste.
É engraçado, né? Tipo, ver agora o Carlos falando que eu comecei no esporte depois da pandemia em 2021. Só que, pô, tem uma carreira tão consolidada já, só que tu é tão jovem, tu não faz muito tempo que tu começou no esporte, parece que tu já tá há muito mais Sim. tempo que tu já construiu. É até meio que engraçado ver isso. Mas tá, tu disse que todo mundo fala assim que conheceu o Power porque normalmente é porque ou o cara ele era de algum esporte, começou a fazer musculação e foi mais pra força por causa do esporte em si pela demanda do esporte, como no caso do pessoal que veio do futebol americano, acho que foi o caso do Guilherme, teve mais um outro caso que veio, acho que o Bernsdorf Wilmsdorf também. veio também, Joga também. muita gente começou a treinar e, tipo, alguém falou assim, pô, tu é muito forte, tem que entrar pro power, tem que conhecer o powerlifting. Tá, tirando esse primeiro contato das pessoas te falarem, quando que tu viu o power, não só simplesmente por ter ser forte, mas quando tu viu o esporte e se identificou num ponto de vista que vai além propriamente do teu rendimento, do teu potencial, mas sim, tipo, de realmente achar essa prática, o esporte algo especial e fazer parte da tua vida. Eu acho que foi um processo, na realidade, assim, porque antes eu fui mais para conhecer, mais para entender se ia ser um hobby, alguma coisa do tipo, porque assim que eu comecei no Power, eu iniciei a faculdade de fisioterapia, né. Então meu objetivo era trabalhar com atleta na época. Então eu já tinha essa vontade de trabalhar com atleta, eu só não tinha um esporte no qual eu estava inserido, né. Então eu entrei no Power, competi o Paranaense, e daí eu troquei de treinador em abril ali, 2 meses depois que eu competi o Paranaense. Então nessa fase, assim, eu comecei a entender um pouco mais o que que era o power, fazer uma periodização mais direta de powerlifting e tudo mais, na preparação para o brasileiro, né. Daí eu fui convocado para o brasileiro pelo Paranaense, na época estava meio pandemia ainda, né, e o brasileiro ia ser no Rio de Janeiro, que é a cidade dos meus pais, eles eram de lá, né. Daí ia ser mais tranquilo, porque meus pais iam poder também me acompanhar para o brasileiro e visitar parente e tudo mais, né. Então foi assim, então eles incentivaram bastante a minha participação para o brasileiro, né. Falei assim: "Cara, não, vai sim, a gente vai junto com você e tudo mais". E daí quando eu competi o brasileiro, foi eu acho que nesse momento que eu me deu um start inicial, assim, porque eu tive uma evolução muito grande do paranaense para o brasileiro, daí no brasileiro eu fui para tentar pegar o recorde de agachamento, de terra e de total. E era meu primeiro ano de júnior, né, que era na época o recorde era 740. Daí eu tentei o recorde de agachamento, que era 287 na época, eu falei com certeza, eu fiz 275. Eu fiz acho que 157,5 de supino, eu não lembro ao certo se foi 157,5 ou se foi 160. E daí eu fiz 300 de terra. Daí o 300 de terra foi, acho que se eu não me engano, foi o primeiro atleta júnior da América do Sul a fazer 300 de terra numa competição, alguma coisa assim. Daí eu falei: "Caramba, mano, que legal, né", tipo, dá resultado, né, esse empenho e tudo mais. Acho que eu vou querer continuar, vou querer participar de outras competições. Daí logo em seguida saiu a convocação para o sul-americano. Daí eu falei: "Cara, vou continuar treinando, vou continuar me empenhando", porque eu comecei a gostar, meus pais começaram a me apoiar mais. Eles viram que era uma coisa que poderia me dar retorno e tudo mais, sabe. Então foi uma coisa que não foi assim, do dia pra noite eu virei e falei assim: "Cara, não vou mais desistir disso". Eu acho até porque quem acontece isso, tipo: "Cara, agora eu virei powerlifter e nada mais", também é a pessoa que desiste do nada, sabe. Então, querendo ou não, o esporte, como qualquer outro trabalho, não é uma coisa muito constante sobre a vontade de se permanecer naquilo, sabe. Então, tipo, você precisa ser motivado por você mesmo, né, tipo, não ser movido por motivação externa. Então, tipo, às vezes eu quero continuar, às vezes eu não quero, então acaba que isso foi uma coisa que não aconteceu comigo, sabe. Foi com o tempo eu descobrindo como que funcionava, como que ia ser as competições, como que aquilo poderia me agregar no futuro em conhecimento e tudo mais, com as próprias pessoas, que me fez querer continuar no esporte, sabe. E não um estopim, assim, sendo bem sincero. Mas é uma questão, assim, de como é que eu vou dizer? É uma amálgama de diversos pequenos fatores, e Sim, aí olha a posição que tu tá e tu vê: "Caralho, na real eu estou na posição onde eu estou por um comunhado de fatores, não necessariamente essa situação X". exato. Quanto que foi de diferença de total e de distância de tempo do teu primeiro paranaense para o teu primeiro brasileiro? Cara, foi março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Deu 6 meses e meio, 7 meses e meio mais ou menos, do paranaense para o brasileiro. Eu saí de 235 de agachamento para 275, de 125 de supino para 157,5, se não me engano, eu tenho quase certeza que é isso.
e de 265 de terra para 300. Tá, não, mas pelo menos nesse meio tempo foi que tu ganhou os 12 quilos. Não, eu já estava com 118. Porque eu competi o Paranaense com 118. Hum, Isso é muita diferença, cara. É Isso uma é muito diferença boa. total. Isso é muito total para 6 meses. Eu lembro que a gente teve eu pelo menos tive esse mesmo choque, assim, com a evolução do Matheus, né, que ele estava nos contando do primeiro Ah, estadual dele verdade. para o primeiro brasileiro, Foi e agora, tipo assim 150 primeiro agacho dele. eu sabia que tu era um cara forte desde o início da tua carreira, mas eu não sabia que tinha tido esse, sabe, Esse gap. tão esse gap tão forte de uma competição para outra. Diz É uma uma coisa que coisa, eu tipo, não, pode falar. Uma coisa que eu acho que auxilia bastante nesse ganho de força é por ter praticado outros esportes antes, sabe. Então eu já tinha feito vôlei, muay thai, futsal, natação. Então desde que eu sou criança eu estou inserido no esporte, eu acho que isso dá uma consciência corporal diferente para evolução. É isso aí, a gente tem um exemplo no nosso aluno, o Lorenzo, o cara nunca treinou, nunca tinha feito nada, e daqui a pouquinho, tipo assim, acho que com 3 meses de treino lá, já tava já tocando nos 200 de agacho, então, tipo, o cara ter essa consciência corporal já antes do esporte ajuda demais o cara Sim. saber movimentar, né? No caso dele é engraçado porque o Lorenzo ele não é. Tipo assim, ele não fazia nenhum outro esporte. E eu fiquei assim, cara, tu tá mentindo, cara. Não tem. Não faz o menor sentido. Tá, o teu pai trabalha no quê? Ah, o meu pai, ele é. O que que o pai dele era mesmo? Era Não. empreiteiro. E deu, tá, e tu ajudava ele? Ah, sim. É. Deu. O que que era o trabalho? Ah, não, eu carregava umas chapas de granito que pesavam uns 50 quilos. Eu, porra, é óbvio que tu é forte, né, cara? Ai, ai. Diz uma coisa assim, tu é um júnior que é muito consolidado assim no Brasil. É muito difícil alguém chegar perto de ti na júnior no Brasil, até tipo assim, América do Sul e tudo mais. Só que quando chega na Open, tu encara dois titãs, né? Tipo, tu tem o Rogério e o Matheus para encarar. Só que é engraçado assim, porque normalmente o júnior, assim, sub-júnior, quando ele entra no esporte, ele entra já olhando nos recordes, ele já entra já porque muito motivado porque ele vê que tá fácil acesso a algumas conquistas ali que são de magnitude grande, assim. Só que quando ele tem um primeiro choque, assim, de que, pô, as coisas não são tão fáceis assim, de ou a cair fora ou começar mais ou menos a deixar de lado. Tu não tem um cara que, por exemplo, assim, os caras normalmente fazem jogo de categoria, pô, vou descer bem mais meu peso para pegar adversários que eu acho que eu tenho mais facilidade de vencer. E tu não. Tu se manteve na Júnior, podia ficar só competindo na Júnior, ganhar a Júnior, e pensar todo mundo ficar assim, nossa, o Cardoso ele é um cara extremamente absurdo, quando ele chegar na Open ele vai destruir o Matheus e o Rogério. Mas não, tu se expõe à Open direto, e tu se expõe com eles, e essa distância entre o Matheus e o Rogério contigo já tá começando a diminuir cada vez mais. Como é que tu enxerga esses dois cenários de ser um júnior extremamente dominante no Brasil e tu chegar na Open e ter dois caras gigantes e que agora tá começando a diminuir, mas essa distância já foi bem maior do que era antes. Como é que era lidar com esses dois mundos diferentes? Porque eu lembro que o Embaixador falou com a gente, né? Tipo, pô, na 8-3 tava entre os 6 melhores do mundo, eu fui pra 9-3 a nominação, eu tô lá embaixo já. Como é que é lidar com esses dois mundos diferentes? Cara, então, eu competi na Open todos os anos. Desde 2021 eu dobrei na Open até esse ano eu fui na Open. E eu não sabia qual era o nível da Júnior no meu primeiro brasileiro, eu não sabia, eu só conhecia o guindaste, qualquer outra pessoa eu não sabia quem que era praticamente que eu ia competir. Daí eu vi o Matheus Garcia, em 2021, daí ele fez um 315,5 de agacho na época, acho que tipo, ele fez 850 de total, alguma coisa assim. E eu falei: "Caramba, mano, esse cara aí", tipo assim, eu nunca olhei pra ele assim: "Eu preciso ganhar dele", mas eu preciso ser como ele, sabe. Era a minha vontade, tipo assim, tipo, eu ir chegar no meu agachamento, assim, e todo mundo que tá assistindo, tipo, tá conversando, parar de conversar pra poder assistir o que eu tô fazendo, sabe. Que foi o que eu vi quando o Matheus foi fazer o agachamento dele. Eu lembro que ficou bem marcado isso na minha cabeça. Daí eu falei assim: "Cara, eu preciso um dia chegar no nível desse cara", e conforme o tempo foi passando, que eu fui compreendendo um pouco mais, eu competi no meu primeiro mundial, e daí eu acho que dá pra falar sobre isso depois, mas tem um choque de realidade muito grande. E daí eu falei, pra mim compensava muito mais continuar competindo na Open e eu continuar perdendo e aprendendo mais com as minhas com meu segunda e terceira colocação, que foi que eu fiquei todos os anos, do que eu ficar competindo na Júnior sozinho, chegar no mundial e bater de frente com um cara muito mais forte que eu. Então competir com eles é meio que sentir muito da pressão que eu sinto no mundial. Então, disputar recorde de agachamento direto com o Rogério, por exemplo, e eu disputei recorde direto com o Matheus em 2023 de agachamento, com o Rogério em 2024 e 2025. Então, disputar esses recordes direto é a mesma coisa que
uma pressão de disputar uma medalha, entende? Então, acaba que compensa muito mais para minha cabeça de atleta, assim, visando o mundial, competir contra eles, do que ficar competindo sozinho, até em variação num brasileiro, entende? Ah, e uma coisa engraçada é que o Rogério e o Matheus te entregam dois tipos de atleta diferentes. Porque com o Rogério tu briga muito no agacho, aí o Rogério é um cara que tem um supino muito bom, então ele acaba tendo um subtotal muito bom. Então, tipo, dá aquela coisa que assim, pô, eu preciso me manter vivo lá, manter perto desse cara, mesmo por causa da briga de recorde em relação ao agachamento. Só que o Matheus é um cara que tem um terra muito forte, então ele pode buscar essa diferença toda no final. Então, tipo, você fica numa situação em que tu tem um cara com subtotal muito bom e um cara que é especialista em terra, te prepara muito bem esses dois, pessoal, para pensar, né? Tipo, Sim. é uma escola muito Na forte que tu escola. acaba já dentro do Brasil e competições nacionais, que já te leva, te deixa uma bagagem muito forte para chegar no Mundial e encarar caras ali também que com um nível muito alto. É uma Sim, sinuca que vai. O cara não vai conseguir buscar o subtotal do Rogério, mas ele também não vai conseguir buscar o terra. sim, sim, exato. Uma das coisas que eu trabalhei bastante para o brasileiro em si, cara, eu treinei e tinha força para fazer um 350 de terra no Brasileiro Open que teve. E no dia eu estava me sentindo muito bem, inclusive, tanto que eu fiz o meu melhor agacho e o melhor supino. Só que minha mão inchou num nível tão absurdo que minha primeira pedida, ela já estava escapando da minha mão, sabe. Daí, tipo assim, eu falo que o total que eu fiz no Brasileiro Open foi um total que eu achei muito bom, mas poderia ter, tipo, ficado na casa dos 860 e alguma coisa, sabe. Que me deixaria ainda muito mais próximo dele. Até se eu acertasse meu segundo terra, que era 335, eu já ficaria com 863, que daí me deixaria numa num percentual muito mais próximo até do que vocês fizeram com relação àquele Sheffield, sabe. Que seria o recorde, seria 100% do recorde do ano anterior, que tinha sido 862,5. Ah, não, perdão, é porque foi o recorde Sula que vocês fizeram. Mas o recorde brasileiro que tinha sido quebrado em 2024 tinha sido 862,5. Daí eu teria feito 863,5, que é 1 quilo acima do recorde do ano passado, no brasileiro, né. Daí eu teria essa perspectiva de competição ainda melhor pra mim, né. Cara, agora desenhando a tua trajetória para tuas competições mais importantes, antes da gente falar do teu primeiro mundial, como é que foi o teu primeiro sul-americano? Porque embora o sul-americano ele não tenha uma carga assim tão pesada quanto o mundial, porque o mundial é o mundial, Às vezes tem organização, né? O cara não tá numa organização assim tão é tão forte. favorável, não ter o fato de que é uma competição internacional. Como é que foi assim, tanto a nível mental quanto a nível da tua performance no teu primeiro sul-americano? Cara, então, foi ruim. Assim, eu me preparei para cargas muito maiores do que eu fiz, mas foi um aprendizado muito bom. Foi a primeira vez que eu viajei sozinho, 100% sozinho, e foi para outro país ainda, né. Então, a pressão já começou em viajar sozinho, tipo assim, pós-covid, tinha que ter um monte de vacina, um monte de documento, um monte de coisa. Daí, cara, eu fui tanto que quando eu estava indo para o Equador, o site do SUS tinha sido hackeado aqui no Brasil, eu não estava conseguindo abrir a minha vacina, então, tipo, foi um desespero na hora de entrar no avião. Então eu cheguei lá pesando 120 ponto alguma coisa. E eu entrei em colapso, porque eu estava com mais de 120, eu já comecei a superidratar, comecei a tomar muita água, cara, parei de comer. Então, tipo assim, eu saí de 120,8, que eu estava ali 120,5, para 118 e alguma coisa na competição. Daí eu já fiz essa primeira queda de performance, sabe. Cortei água sem ter precisado, não precisava, porque eu estava desesperado, eu estava mais, tipo, eu fui com o Saramago e com o Guindaste, mas quem me treinava ainda era o Eudson. E daí eu fui para quebrar o recorde de agachamento, para tentar fazer o melhor supino. Eu achei que não ia conseguir pegar a medalha de supino de ouro, e pra tentar pegar o recorde de total com o terra, que era 740 também, era o mesmo recorde do brasileiro. Então eu fui, cara, não consegui repetir a minha marca de agachamento, fiz 265 de agachamento, 10 quilos a menos do que eu fiz no brasileiro. Eu lembro que isso me deixou, cara, muito nervoso na hora. Só que daí eu fui e fiz o meu melhor supino, que foi 165, e eu consegui ficar com a medalha de ouro de supino ainda na competição. Que eu falei, bizarrice, né? Porque eu geralmente era o último do round de supino, consegui ganhar a medalha de supino. E no terra eu repeti 300 e tentei 311 para tentar pegar o recorde com 741,5. Daí o 311,5 ficou engatado ali. Eu fiquei bem triste com o resultado final, porque, se eu não me engano, eu fiz um agachamento, os 3 supinos e 2 terras. Eu fiz 5 de 5 de 9. Então, tipo assim, me preparei para quebrar o recorde, sabe, tipo, e na época estava tudo muito caro, viagem e tudo mais, então eu gastei uma grana.
pra, tipo, não ter a melhor performance, né. Daí o meu treinador me ligou, o Eudson me ligou assim que acabou a competição, já me ligou falando que é assim mesmo. Cara, o ginásio era tipo um calor absurdo. Lá no Equador, a água tinha gosto de óleo, tá ligado? Uns negócios bem ruim assim. Apesar do hotel que a gente estava, era muito bom. Mas a minha performance em si não foi das melhores, minha cabeça ficou out o tempo todo, tipo, eu pesquisei o cara que a gente ia competir contra, ele tinha vídeo fazendo agacho com 300 de faixa. Falei: "Mano, não vai dar, tipo, eu não vou conseguir", tá ligado? Já tinha entrado em colapso, porque, fica naquele discurso: "Por que que eu tô indo se eu não vou ganhar?", sabe? Que é uma coisa que eu aprendi depois. Mas eu ganhei o primeiro sul-americano, mas achando que eu ia perder, sabe. Então eu já cheguei lá com uma cabeça muito desesperada, era meu primeiro ano de júnior ainda também, né, sozinho, meio que perdido, assim, sabe. Então foi uma experiência que me deu muito aprendizado, meu primeiro sul-americano. Mas foi bom, foi muito bom para as próximas competições. Isso até, pô, o Cardoso me deu o gancho da próxima pergunta que eu ia fazer, porque tu é um cara que nem tu falou ali no brasileiro, tu acabou falando que a tua mão estava bastante inchada, estava ruim até, provavelmente por causa do calor, né? Dizem que falar que tava bem quente lá, provavelmente isso foi um fator que atrapalhou. E tu é um cara que, às vezes, tipo, se a gente olha a tua competição, já na preparação a gente vê que pô, tem um potencial gigante, pá, essa competição o Cardoso vai estourar. Aí nas performances da competição, a gente vê que talvez ele tinha um pouco mais aqui, parece que foi uma coisa muito mais de um detalhe externo, assim, algo que não tem necessariamente a ver com a tua capacidade de produção de força em si, parece que é muito mais algo externo que acaba te impossibilitando de tu realmente alcançar aquele teu potencial máximo. E aí tu falou também, né, tipo, questão de frustração em relação ao sul-americano, as perdas de pedidas, como é que como é que tu encara essa expectativa que tem sobre ti em relação ao teu potencial, em relação de ser um atleta bastante midiático, de ter essa expectativa que as pessoas têm, de às vezes tu não conseguir performar da melhor forma, mas assim manter a calma e saber que vai chegar o momento certo, até como uma dica para os outros atletas júnior, né? Tu que está encerrando a tua carreira de júnior, um cara que é uma referência para bastante essa molecada aí, o que que tu aprendeu em relação a esses altos e baixos, assim, em relação ao rendimento, e o que que tu pode passar para o pessoal mais jovem? Cara, assim, eu acho que é uma experiência muito difícil, lidar com essas frustrações em competições, sabe, sendo bem sincero. A coisa que eu tenho bastante problema. Mas uma coisa que a gente cara, o ser atleta é uma superação, né, no meu ponto de vista. Então, se você foi muito bem, a sua próxima superação é esperar a sua melhor versão, né. E se você foi muito mal, é você conseguir acertar aquilo que você já errou. Então, acaba que eu enxergo bastante isso. Cara, já me frustrei algumas vezes em competição, assim, de ter cargas muito maiores e não conseguir desempenhar. Aconteceu no Brasileiro do ano passado, aconteceu no Brasileiro desse ano, aconteceu no Mundial do ano passado. E, sendo bem sincero, eu acho que é muito mais comum essas frustrações do que de você não conseguir alcançar um objetivo, do que você conseguir realmente alcançar um objetivo, sabe. Eu acho que é muito mais comum você ir um pouco abaixo do esperado, do que você ir acima do esperado. Sendo bem sério, isso só aconteceu comigo uma vez, que foi no Brasileiro de 2023. Mas eu sempre penso assim, eu não tipo assim, por mais que seja meu último ano de júnior, não vai ser minha última competição, né. Então, eu vou ter outras oportunidades para poder apresentar o meu melhor, entende. Cara, querendo ou não, que nem você disse, existem diversas questões que influenciam. Então, às vezes eu tô numa preparação muito boa e me machuquei, entende. Então não tem o que eu faça que vá fazer com que eu vá melhor naquela competição. O Mundial de 2023 para mim foi assim, eu tinha tudo para pegar uma medalha de ouro de agachamento e me machuquei. Então eu fiquei lá em oitavo lugar. Sabe, então assim, acaba que, essas frustrações elas existem só que para você lidar com elas é nada mais nada menos do que vai ter um próximo passo, entende? Não tem como você ficar parado naquela posição. Então se você decidir ficar parado naquela posição, meio que você vai começar a regredir, porque o esporte é assim, né, você não tem como você ficar parado muito tempo. Ou você começa a evoluir, tipo, por mais que seja migalha por migalha, ou você começa a regredir, entende? Porque hoje eu não vou treinar, porque eu tô me sentindo mal, porque hoje eu não vou fazer fisioterapia, porque não tem necessidade, e com essas mini estagnações que você faz no seu cotidiano, são as que fazem você começar a regredir, né. Então quanto mais você se empenha, eu lembro que acho que foi a Ana Rosa que falou uma vez pra mim, que ela ficou, tipo, 3 anos com as mesmas marcas e treinava 3 anos com as mesmas marcas, para depois conseguir voltar a evoluir. Então é uma coisa que a gente tem que tirar de aprendizado para quem vem ainda antes, né, porque essas pessoas elas experimentaram essas coisas ruins antes do que a gente, para a gente conseguir saber como que a gente vai ter que lidar com o nosso futuro no esporte, né. Essa questão é que o power ele envolve uma amálgama de diferentes fatores, né, então
Esse exemplo é muito bom, né? A pessoa ficar 3 anos treinando e não ter nenhuma evolução, e mesmo assim ela continuar, e depois desse tempo ela voltar a ter algum progresso, é uma coisa meio absurda. É algo que, tipo assim, se tu for falar pra uma pessoa hoje em dia, ela provavelmente fala, eu vou ficar 3 anos treinando e não vai ter resultado? Não, então eu não vou treinar. Só que são tantos fatores diferentes que tu pode ajustar pra chegar num ponto em que, tipo assim, tu passe a ter resultados que eu imagino que tu, com a tua cabeça, tendo toda a experiência que tu tem, é muito fácil tu ver isso, entendeu? Tipo assim, não, eu só tenho que fazer as coisas de uma maneira um pouco diferente. Ainda nessa questão de, como é que eu vou dizer, ir nas competições pela experiência, acho que um dos melhores casos que a gente pode pegar é o Ashton em Sheffield, né? Tipo assim, o cara tava com o peito rompido, não tinha a menor chance dele ganhar, e mesmo assim ele foi. E ele tentou fazer as coisas ao redor do que ele poderia fazer, né? No caso, o recorde do agacho, que ele realmente pegou o recorde do agacho, e ele tentou fazer o recorde do terra. Ah, uma frase ali que tu falou que é muito boa e que, como é que eu vou dizer, se aplica para muita gente tem isso como mentalidade que, por que que eu vou ir se eu não vou ganhar? Tá. Da tua percepção, por que que alguém deveria ir numa competição se ela não vai ganhar? Acho que principalmente por experiência, né. Eu acho que a gente ganha experiência fazendo as coisas mais difíceis, assim. Se todo mundo fosse ganhar sempre também, eu acho que tem esse ponto de vista. Se todo mundo fosse ir para ganhar sempre, eu acho que as outras pessoas elas também não participariam nunca mais, entende? Mas assim, eu acho que existe uma disputa não só pelo primeiro lugar, entende? Eu acho que quando você vai no mundial assim, você começa a perceber que existe muito mais disputa por posição. Então, por exemplo, se tem um cara que tá nominado em 10º lugar, cara, a conquista dele vai ser tentar entrar no top 5, entendeu? E, cara, vai ser a conquista, não vai ser qualquer conquista. E ele vai chegar no Mundial, ele competiu, ele ficou em 5º lugar de, sei lá, 20 pessoas que foram convocados para o Mundial. E então tá, tipo assim, no mais alto nível da categoria dele no mundo. Então, assim, ele tem muita propriedade para falar sobre aquilo, entende? Se o cara tá nominado em último lugar ele tá na competição, ele vai para se mostrar um pouco melhor, entende? Para tentar subir para um top 15, talvez. A competição não precisa ter o primeiro, precisa ter o último lugar, não tem como escapar disso. Por isso que é isso que molda a competição, né? Então, o meu pensamento é sempre ir lá, dar o meu melhor e tentar buscar aquilo que está ao meu alcance. Então, esse ano, o que está ao meu alcance é uma medalha de agacho, uma medalha de terra e talvez uma medalha de total. Então, eu vou buscar isso, entende? Agora, se eu não conseguir e eu conseguir uma medalha só, já é uma conquista diferente, entende? Porque quantas pessoas têm medalha de movimento em mundial? Não são, o percentual é muito baixo, entende? Quantas pessoas conseguiram uma boa colocação em mundial? Ainda assim, o percentual é muito baixo. Então, se todo mundo fosse só para ganhar, acho que a competição ela ia ser muito com pouquíssimos atletas, ia ter só 4 atletas por categoria. Tipo assim, a disputa pelo ouro ia ser uma coisa muito, acho que meio que sem pé e sem cabeça, assim, sabe? Porque só ia ter gente competindo pelo ouro. E não querendo ou não, não é assim que funciona, por mais que pareça que é assim que funciona, não é assim que funciona. E você só consegue entender isso quando você vai para o mundial. Eu lembro quando eu fui pro meu primeiro mundial, que o Wilson falou bem assim: a gente vai disputar por posição aqui. Cada movimento é uma posição diferente e total é outra posição. Então a gente foi disputou pela posição de agachamento, e depois a gente foi disputou pela posição de supino, depois a gente foi disputou pela posição de terra, e a disputa de terra, ela te coloca numa disputa de posição de terra e de posição de total. Então são 2 disputas ao mesmo tempo. Então você aprende muita coisa com isso, sabe. Então você consegue ficar ali eu fiquei em 6º lugar no meu primeiro mundial no terra. Então a gente disputou uma boa posição de terra, para conseguir me colocar dentro do top 10 de total. Daí eu fiquei em 9º lugar no total, sabe. Então são essas coisas, assim, que criam uma boa competição. Acho que é muito massa, inclusive, essas pequenas disputas, né. Sim. Esses dias eu escutei um vídeo de um cara, acho que foi. Tava falando sobre os atletas testados que são melhores que os atletas não testados, e ele fez um vídeo explicando do porquê que ele acha que os atletas da IPF não utilizam drogas, entendeu? E um fator que ele falou que ele usou como a primeira justificativa dele é que o powerlifting, principalmente o clássico, é um esporte muito jovem. Tipo, é um esporte de muito pouco tempo. E é engraçado que eu pensei isso aqui, meio que me abriu minha cabeça no sentido de que
Cara, tudo que a gente está vendo agora é muito pouca exposição. A gente não sabe exatamente o potencial e até onde o ser humano pode chegar no powerlifting. Tudo que a gente tem agora é tudo muito básico. Tanto que, pô, a gente vê atleta assim surgindo do nada e fazendo coisas absurdas. O cara lá da 59, o Dino, lá da Indonésia. Pô, o cara estreou ontem na IPF, o cara fez 641,5. Parece uma coisa absurda no 59. Tipo, o Oscar não estava conseguindo fazer isso, o Ivan talvez tinha até uma margem para fazer isso, mas assim seria muito difícil. E o cara simplesmente ele fez a primeira competição dele e fácil. E chegando muito próximo do recorde do Fedosienko, que já parecia algo muito absurdo. Então, como é um esporte muito recente, assim, os absurdos eles acontecem de uma maneira mais frequente. A gente viu isso em Sheffield, agora provavelmente Sheffield ao longo do tempo vai ficar menos recordes quebrados. Não vai ser aquela coisa onde quem vai quebrar mais o recorde vai ser assim, cara, talvez quem chegue mais próximo de quebrar o recorde, talvez um cara consiga quebrar o recorde de vença. Então essas coisas, essas exposições assim a coisas absurdas, elas estão mais frequentes agora. Quando tu foi no mundial, o primeiro mundial que tu foi, já foi um primeiro contato ao nível que as coisas estavam chegando? Como é que foi a tua experiência nesse primeiro mundial? Os adversários, assim, quem foram eles e como é que eles estão hoje? Cara, a primeiro baque que eu tive, assim, com relação ao mundial foi, o condicionamento dos atletas, assim, no geral, sabe. Então, o que a gente está acostumado a ver aqui muito é, cara, categoria 120, o cara tem 20% de gordura pelo menos ali sobrando, uma boa barriguinha, sabe. Então, tipo assim, e lá, cara, muita gente não, muita gente tem, tipo, cara, um físico muito massa, o percentual de gordura abaixo de 15%. Então, assim, consegue performar muito bem. Quem ganhou o Mundial 2022 foi o Nicolas Perrot. Não sei se vocês sabem quem é, que competiu o europeu agora com o Vitor Vasco, o treinador. E, cara, na época, eu lembro que ele fez 892,5 de total, que foi o recorde mundial de total, e o recorde mundial antigo era 890. E eu lembro que eu tinha colocado na minha cabeça como meta fazer 895 no meu último ano de Mundial Júnior, para tentar fazer o recorde mundial da época, que hoje em dia já foi estourado também, né? Mas ainda assim seria uma conquista absurda, né? E então, a primeira coisa que eu lembro, eu sempre tive uma perna muito grande, assim, e um tronco muito pequeno, que eu andava muito de bicicleta. Daí, a única coisa que do meu corpo se comparava com o corpo dos caras lá na época era a minha perna. E eu falei: "Cara, como assim, cara? Eu sou, tipo, grande lá no Brasil, tá ligado? Lá a galera acha que eu sou grande", tipo, falei assim: "Vou precisar treinar muito mais meu superior, treinar muito mais minha perna, tipo, trazer muito mais condicionamento". Pra conseguir ficar do tamanho desses caras, tipo, foi a primeira coisa que eu senti de diferença, assim. Que outra coisa é que eles ficam muito reservados, tipo, eles não ficam saindo, fazendo festa, coisa do tipo, sabe, eles ficam reservados, eles ficam de boa, eles vão assistir alguma competição, voltam pro hotel, como a gente compete no último dia normalmente, eles vão, ficam 1 horinha na competição, 2 horas no máximo, saem, vão pra piscina, vão pra algum lugar ficar relaxando, voltam pro quarto, tipo, é um momento de muito descanso e do tapering ali, né, sabe, dos treinos mais tranquilos. Então foi essas coisas que eu fui entendendo, porque pra mim, cara, é gritaria e tem que torcer e vamos comemorar com todo mundo e vamos gritar, e daí fica ansioso, não consegue dormir. É uma coisa que eu vi, assim, bastante deles, sabe, essa diferença de cara, o condicionamento físico deles é absurdo, como eles conseguem descansar, como eles cuidam bastante de sono, como eles cuidam bastante dessa questão de recuperação ali mesmo durante a competição, como eles se preocupam com o desgaste externo que pode e tipo, o que pode causar para eles na competição, sabe. Então tudo isso foi coisas que eu vi no meu primeiro mundial, coisas que eu tentei aplicar bastante no meu segundo mundial, assim, principalmente. É até engraçado ele falar, né, tipo, pô, o Nicolau Piroe ganhou o mundial, eu lembro que ele era um júnior, assim, absurdo, ele é um cara que ele foi pra Open ali, ele tá, tipo assim, ele ficou, acho que uns 2 anos no mundial da Open ali, meio que beliscando o pódio, e agora ele virou um cara que virou mais um agora no 120, porque, pô, eu conversei com o Jacob Bernardo, a gente fala isso há muito tempo, até 120 quilos provavelmente vai ser a categoria do futuro, vai ser a categoria mais absurda que vai ter. Acho que vai ser a categoria que talvez tenha um maior salto de evolução e maior competitividade. Já dando um. Primeiro, coitado do Nicolas Perrot, né? Ele é bem acabado. Eu não sabia que ele era júnior há pouco tempo, cara. Sim, acho que tem 25, acho, 26 anos, se não me Porra! engano. Vamos se cuidar aí, né, gurizada? Mas, cara, já pegando um gancho nisso, mais ou menos. Tu sendo um cara que é da 120, vendo o estouro que foi a 120 no último ano e tudo mais, como é que tu enxerga essa categoria? Assim, primeiro, a nível mundial, quem são os teus ícones da 120 atualmente? Como é que tu enxerga essa categoria a nível mundial? E como é que tu enxerga essa categoria a nível nacional?
Porque se tem uma coisa que a gente tem pouco aqui no Brasil, pelo menos na minha percepção, são atletas na categoria 120 e 120 mais. Nas outras categorias parece que tem muito mais gente. Tudo bem, eu acho que isso é meio geral a nível mundial, mas no Brasil parece mais aparente isso, entendeu? As mais pesadas e as mais leves As mais tem. leves tem poucas É, pessoas. Cara, eh, eu gosto muito do meu treinador, o Vitor, pra mim é um exemplo muito massa de perseverança, assim. Ele é um cara que já conseguiu medalha de mundial de movimento, daí agora ele tá, tipo, indo para o World Games, então é um cara que ele além dele ser um treinador muito bom, ele tem, tipo, resultados muito bons como treinador e como atleta, sabe. Então ele consegue fazer essa dobra muito bem feita, então é um cara que eu me inspiro bastante. É um outro cara que eu esqueci o nome dele, o Abdullah da Inglaterra, que competiu agora também, que fez o 357 de agachamento. É o inglês, o negão giganteiro. o Soleimani? Isso, Sim, ó, Abdullah Abdul. Soleimani. isso. Cara, ele pra mim é muito bizarro. Eu acho que ele é um cara que saiu da 105 pra 120 com um condicionamento absurdo de físico, assim, que ele chegou na 120, tipo, cara, faz pouco tempo, ele não eu acho que ele nem tá tão sólido, ele acho que pesou 116 e alguma coisa. Ele nem tá tão sólido na 120 ainda e já tá, tipo, batendo muito na trave. Ele acha que quando ele consolidar de fato a 120, eu acho que ele vai ser um dos caras que vai ser difícil de bater de frente. Cara, eu não gosto do Nonso, do Nonso Tini, eu não gosto dele. Acho ele muito, sei lá, não sei explicar, snobzão. Já conversei com ele uma vez. A gente fez um antidoping junto no passado, inclusive. Não gostei, não fala, não abre a boca, sei lá. Não gostei muito dele. E pra mim, que bom que ele perdeu, eu não tava torcendo pra ele. Eu esqueci, o El Shahi lá, não sei qual é o nome dele, do libanês. Eu competi com ele em 2023 e 23 e a gente ficou conversando por um bom tempo depois do banquete, cara. E é um cara muito humilde, completamente diferente do Nonso, assim. E os dois foram campeões mundiais, né, assim, pra pensar. Então, é um cara muito mais humilde, muito mais acessível, tipo, gosta de trocar ideia, gosta de conversar. E até você pode ver, tipo, quando ele ganha o Mundial, a festa que, tipo, a galera fez pra ele, assim. Então, ele é um cara que eu me inspiro bastante também, é um cara muito da hora. Eu acho que, no geral, assim, na categoria 120 fora do Brasil, eu gosto bastante desses três, assim. Não me importo muito com as marcas que o cara faz em específico, mas sim como o cara ele tem feito e a representatividade que ele traz, assim, sabe? E aqui no Brasil, cara, eu sou muito fã do Matheus, sendo bem sincero. Eu acho que desde que eu comecei, assim, que nem eu disse, meu objetivo não é tipo, ganhar do Matheus, e sim me tornar como ele, assim, sabe? Dentro do esporte. Eu acho que ele é uma referência muito grande, assim, na 120, já foi medalhista de mundial também. Então, eu acho que é um cara que tem muito a agregar, assim, por mais que ele não fale muito, quando você troca uma ideia com ele, você vê que é um cara, muito humilde, assim, sabe? Muito tranquilo de trocar ideia, que tem muita coisa para agregar de fato. E qual que foi a outra pergunta? Já esqueci já. TDAH bateu. Como é que é a tua percepção da 120 aqui no Brasil? Essa é a evolução dela. Isso. Cara, eu acho que a galera tem um pouco de receio de subir, na realidade. Porque eu acho que nem é isso que a gente estava falando agora. Como fica um pouco difícil de pegar medalha, a galera acho que acaba não querendo ficar nessa categoria. Então, ou a galera vai para 120 mais, ou a galera se mantém na 105. Então, tipo, você vê que a 105 é uma categoria bem cheia, com bastante disputa. Tipo, tem 6, 7 caras disputando ali o pódio, e daí 120 não tem. Tipo, é eu, Rogério e Matheus. E daí, tipo assim, o próximo que vem tá, tipo, 50, 60 quilos atrás, sabe? Acaba que fica muito distante, assim. Então, eu acho que a galera, tipo, devia vir participar da 120 mesmo, tipo, competir para conseguir desenvolver a categoria. Eu acho que uma coisa que eu ia falar, que desde que o Rogério entrou na categoria, o Matheus ele evoluiu um absurdo, sabe? Então, tipo, eu acho que quanto mais gente começar a entrar na categoria, assim, e sem medo de a posição que vai ficar, e sim de como vai performar, eu acho que a categoria vai começar a dar uma alavancada, assim, sabe? Tanto em total quanto em quantidade de pessoas. Eu acho que a 120 mais é uma categoria difícil aqui no Brasil, porque a gente tinha o Boris, e o Boris, acho que o recorde que ele deixou também é muito inacessível, muito inalcançável, que acho que é 935. 936, alguma coisa assim. Então acho que a galera acaba que fica, cara, é tão distante de buscar isso que eu não vou, tipo, ficar perdendo meu tempo. Vou, sei lá, fazer uma dieta, ou a galera para de competir. Tanto que o total da 120 mais, desde que eu entrei no powerlifting, todas as vezes foi menor do que o total da 120. Então, tipo, que é uma coisa que não é muito comum, né? Então, acho que
Acho que essa categoria é uma categoria que precisa ter alguém que fale assim: "Cara, eu vou ficar aqui, vou dominar e vou", tipo, o Ivan, não sei se vocês chegaram a conhecer, aqui do Paraná, ele fez chegou a fazer 815 no sul-americano no passado, e ele estava numa crescente absurda. Ele, para mim, era o próximo 120, 120 mais, com certeza absoluta. E se ele descesse para 120, ia ser muito bom, porque ia alavancar muito, principalmente eu, que ele ia estar muito próximo de mim, né. Então, acho que, mas ele saiu, infelizmente, e a gente precisa de outra pessoa que chegue na categoria, assim, para começar a chamar outras pessoas. Até o Matheus Garcia ficou um tempo meio sozinho na 120, né, depois de um tempo que começou a aparecer mais pessoas. Eu acho que isso faz parte. É, nesse mundial aí tu vai ter caras muito fortes, né? Pô, tem aquele inglês lá que ele fez o. Ele e o Nonso são. É o Ngoka. É, eles estudaram junto, né? Eles parece que eles fizeram todo o colegial junto, são próximos. Tem o aluno do Rondel, né? O Joseph McDonald, também fez um mundial absurdo, cara, muito forte. É, pô, esses negão da 120, pelo amor de Deus, meu, pô, cada um que surge é um absurdo, né? Meu, eles jogam muito carga lá em alto. O cara fechou uma tonelada assim em treino, mas pô, é uma pô, não foi uma tonelada. Se fechou ou não Sim. fechou, pelo menos foi Não, algo bem na absurdo. real, assim, ó, tipo assim, ele fez 380 de terra. Então ele fez 980. Sim. Tipo assim, ele falhou 1 tonelada. Sim, mas ele fez 980, É muita então coisa. foda-se, entendeu? Como é que tá vendo teus adversários nesse Mundial? E também em relação a esse Mundial, tu acha que esse é o que tá mais preparado, assim, mais pronto? E tu tá bem alto na nominação, a gente tá em sexto ou quinto colocado na nominação, né? Também no agacho, no terra, também tá bem próximo. Tu acha que esse vai ser o Mundial que vai conseguir fechar a tua carreira de júnior da maneira na qual tu espera? Cara, eu espero muito, sendo bem sincero. Ó, não tipo assim, muito difícil de você conseguir prever, mas eu acho que as condições vão ser muito favoráveis, assim, esse ano para isso. Eu tô em quinto na nominação, eu tô em quarto no agacho e o meu terra tá com 315, né, então, mas eu acho que isso não muda tanto com o resultado que eu vou apresentar lá, no terra principalmente. Eu acho que tem muita possibilidade de buscar uma medalha de bronze de total. Não vai, creio eu que não vai passar de 900 a medalha de bronze. E eu tenho me preparado para fazer próximo dos 900. Então creio eu que, na melhor das hipóteses, seja uma coisa muito possível. O cara que eu vou competir contra, que é o ucraniano, que é o que vai competir direto comigo, ele tem 860 de total. E, cara, ele também é um cara que, pelos movimentos que eu vi dele, assim, tipo, é um cara que vai para próximo de 900 também. Então acho que vai ser uma competição muito legal. Acho que abaixo de mim não tem ninguém que possa me tirar da minha posição, assim, sabe. Então acho que é mais uma disputa por colocação acima, entende. Então eu conheço alguns deles já. O Joseph McDonald lá é um cara muito da hora também, eu já troquei bastante ideia com ele. Eu tô torcendo pra ele ganhar, inclusive. Quero ver ele fazer um absurdo de total lá. Eh, mas a categoria não tá das mais pesadas esse ano por total, ao meu ver. Em 2023 eu acho que foi o ano que teve mais total de categoria, assim, acho que os 5 primeiros ficaram, tipo, ou muito próximo dos 900 e acima dos 900, sabe. Ano passado teve só o Nonso que passou dos 900 e teve o Jaden, só que ele caiu no doping agora também, né, daí fica difícil de conseguir botar a mão no fogo, porque ele não foi testado no mundial no passado, então, assim, fica difícil botar a mão no fogo por ele. Então, acho que esse ano tipo, tem 2 caras que estão com um nível mais absurdo do que foram os outros anos, mas o resto tá num nível muito mais parelho, assim, sabe. Então tem uma disputa muito boa de posição ali, mas eu acho que o nível não tá absurdo, então acho que isso vai me ajudar a ter uma boa performance, assim, no mundial, sabe. Eh esse ano 2 amigos meus vão, o Ítalo e o Luiz, eles vão estar lá no mundial também. Eu acho que isso vai ser bem massa. Os meus pais e meu irmão também vão para o mundial. Então acho que vai ter um clima muito favorável, assim, de torcida e tudo mais para os movimentos, sabe. Vai ser bem legal. E vai ser muito próximo, né, com um clima muito parecido aqui, né, no Brasil, como vai ser na Costa Rica, não vai ser uma coisa tão distante como a gente está acostumado. Cara, voltando um pouco, assim, a gente sabe que o Eudson é um cara que ele teve uma influência muito forte na tua pessoa. Não só como atleta, mas eu imagino como pessoa, né? E como treinador. Como é que foi o teu primeiro contato, assim, com o Eudson? E o que que tu acha que são, assim, as coisas mais essenciais que tu acha que ele te influenciou positivamente em relação ao powerlifting? Cara, o Wilson é um cara que ele cria muita casca, assim, nos atletas dele, sabe, com relação à planilha. Então, cara, eu aprendi muito a lidar mentalmente com os treinos, assim, sabe, sentir dor e continuar treinando. Aprendi muito sobre, tipo assim, perseverança nos treinos, de fato, assim, sabe.
Então, tanto que o mundial de 2023, o meu agachamento eu fiz com a se você colocar na escala de dor lá de 1 a 10, eu fiz com dor 10. Foi uma briga absurda, assim, sabe. E, cara, tipo assim, ele falou assim: você vai fazer". Eu lembro que ele me deu um motivacional na hora, assim. Então ele é um cara que tem uma mentalidade muito diferenciada para os levantamentos, assim, sabe. Tanto que quando ele vai competir, ele competiu esse ano agora, ele estava machucado, ele falou assim: "Cara, nem que seja a última vez que eu vou levantar esse peso aqui, eu vou levantar o que tem que levantar", e ele vai e realmente faz, sabe. Então ele é um cara que passa uma mentalidade muito, muito sinistra, assim, sabe. Uma coisa que é difícil de alguém conseguir transmitir igual ele transmite. Como atleta, foi uma coisa que eu aprendi muito com ele isso, sabe. Essa mentalidade de vencer o que tiver que vencer para continuar. Como treinador, assim, ele me ensinou muito disso, de passar essa casca para os meus alunos, sabe, de conseguir deles conseguirem entender que, cara, não é uma dorzinha que vai te fazer parar de treinar, uma gripezinha que vai te impedir, sabe. Óbvio que tem vezes que não tem como, a gente tem que respeitar o nosso corpo, mas tem vezes que é mais uma preguiça do que realmente você quer colocar a desculpa em alguma coisa para não fazer aquilo, sabe. Isso acontece muito, essa autossabotagem, assim, então uma coisa que ele me ensinou muito, assim. Hoje em dia eu não trabalho mais tão parecido com ele como eu já trabalhei, mas assim, ele me ensinou muita coisa sobre periodização, assim, também. Ele foi um cara que me inseriu de fato no esporte, assim, sabe. Acho que sem ele, assim, eu não teria essa evolução que eu tive como pessoa dentro do esporte, até fora, inclusive. A gente acompanhou o Edu, né, na preparação dele para o mundial. O Edu é atleta do Hudson e vai, a gente viu a preparação, assim, sinistra. Eu lembro que teve uns treinos, assim, de terra, que na época ele estava tentando passar terra sumô pro Edu, mas o Edu é teimoso, o Edu não gosta de fazer terra sumô. E aí eu lembro, assim, que, nossa, tinha uns treinos, assim, que eu ficava: "Meu Deus, cara, mas vai, era sumô, aí tu faz convencional, aí depois tu faz dash", pá, numa única sessão de treino. Ainda bem que eu não sou tu. Mas, tipo assim, de fato, pô, aquele ano, aquele desempenho do Edu naquele ano tava absurdo, assim. Eu lembro que ele estava fazendo safety e, tipo assim, muito bem, muito fácil. E Sim. por mais que, ele tava fudido. Tipo assim, tava o fraco. Mas ele sobreviveu e de algo, um rendimento positivo pra ele no Mundial. Mas eles são uma combinação que casam muito bem também, né, porque o Edu é um cara que, tipo assim, ele é muito coração na barra. Tipo assim, Sim. esse termo de coração na barra é algo que o Edu é uma personificação muito forte disso, e aí tu pegar uma pessoa que, tipo assim, treina de uma forma como se fosse uma obrigação moral de tu fazer, daí tu faz essa fusão das 2 coisas, parece uma combinação que funciona muito bem. O Hudson xinga o Edu porque o Edu se passa às vezes. Pô, para de fazer. Pô, o cara se passar no treino do Hudson, pra tu ver com o biruta ali. O que que tu sentiu de diferença, assim, em relação ao Victor? Como é que tá sendo treinar com ele esse período todo que tá tendo de aprendizado? E também tu tá fazendo a parte nutricional. Como é que tá sendo a união desses 2 trabalhos aí? Porque, pô, tu tá, assim, vivendo como um atleta de fato, né, cuidando de Erics para conseguir entregar o melhor rendimento nesse mundial. Cara, então, o Vitor, ele é um cara especialista em atleta super pesado, então ele lida muito bem com o volume pra gente, assim, sabe. Então, primeiro, como já faz um pouco mais de tempo que eu tô treinando com ele, a gente fez uma primeira preparação, tudo mais, e agora eu sinto que a preparação que eu tenho feito é muito assertiva. Rapidinho. Para, cara. É muito assertiva, meu cachorro. É muito assertiva, sabe. Então, cara, tipo, eu tenho um volume absurdo de supino por semana, eu até postei essa semana passada, assim, tava com mais de 11 toneladas de supino na semana. Então, tipo assim, eu tenho um volume de supino absurdo na semana, porque eu me dou muito bem com o volume de supino. Daí, tipo assim, ele já começa a mesclar muito o volume de agacho de terra para um não interferir no outro. Então ele ondula um agacho pesado numa semana, com um terra médio, na semana seguinte um terra pesado com um agacho médio. Então eu sinto que isso faz bastante diferença, assim, sabe. Meu corpo lidou muito bem com isso, num contexto geral. Agora com o Joca, uma coisa que eu nunca fiz antes, que é me manter acima da categoria. Então, assim, eu tô me mantendo entre 123 e 124 quilos agora, para desidratar na competição. Então, assim, é uma coisa que eu nunca tinha feito, tipo, por tanto tempo, sabe. Então eu tô treinando desde o brasileiro com 123, 124. Então, assim, é muito bom também, me sinto muito bem com esse peso, mas também não dá pra ficar deslizando, tipo, querendo ou não, o powerlifter ele tem o docinho, assim, sabe. De chegar a querer comer um docinho, querer comer uma pizza de vez em quando, sabe. Então, assim, não dá pra ficar fazendo isso, porque senão o peso vai ficar estratosférico, né. Então tem que começar a lidar um pouco mais. Então eu faço o que tem que fazer ali, sem muito
e é bem tranquilo, porque comer 4.000 calorias por dia não é uma coisa muito, né, desconfortável pra mim, tipo, não enche a minha barriga, tipo, não fico cheio, mas eu também não passo fome, sabe. Daí tem, tipo, várias coisas que me ajudam a ficar mais dentro da dieta também, que tem tipo de substituição e tudo mais, e daí acaba que me ajuda na performance, né. Então, às vezes eu treino em jejum pra ver como é que é, o corpo fica mais antenado, junto o jejum com uma cafeína pra ficar bem louco, daí vou tomando carboidrato, que joga pasta, tudo mais, pra conseguir continuar desempenhando, sabe, não cair performance, inclusive o carboidrato da Integral Médica aí pra quem quiser comute. Mas assim, pra continuar a performance, sabe. Então eu tenho me sentido muito bem, assim, tenho me sentido bem preparado. Como é que fica pra tua cabeça a informação que o Davi Valdez come Eu mais ia falar a calorias? mesma coisa. Eu ia falar a mesma coisa, cara. Ô meu, o que aquele guri é feito? Ele tá comendo 5.000 e pouca calorias. Bizarro, né. É verdade, né, Ah, cara? cara, come mais que o Cardoso, meu, dá É 120. verdade. Pô, Mas é mas porque então tu é pode falar. É porque ele tem uma rotina, tipo, de andar de bike 2 horas por dia e tudo mais, daí, tipo, eu acho que isso aumenta muito o metabolismo dele. Eu não, eu ando de carro, não tem como. Daí o metabolismo fica com preguiça. O Cardoso fez esse comentário, né, tem que cuidar pro cara não comer pizza muito docinho. Ó, em Blumenau, eu só vi esse cara comer pizza, eu Mano, não vi outra coisa que não fosse pizza. eu Mas assim, comi como é que pizza e até açaí. nesse ponto específico, né, pizza e açaí, esse é o segredo. Como é que, tipo assim, é a tua alimentação como um todo, especificamente falando? Como é que é a tua liberdade, assim, de refeições "sujas", entre aspas? Cara, assim, eu tenho todos os dias eu tenho, tipo, um doce pra comer. Eu normalmente deixo pra noite. Daí, tipo, tem lá paçoca com whey, banana e tudo mais, tá ligado? Você faz tipo, uma mistureba. Agora eu tô fazendo com sucrilhos, tipo, coloco sucrilhos, leite, whey, banana, tipo, pra realmente, tipo, não fica uma coisa muito calórica e ao mesmo tempo fica uma coisa que, tipo, tira aquela vontade de ficar saindo da dieta, sabe? Eu sigo bem a dieta, assim, de segunda a sexta, sigo bem certinho. Sábado eu tento ficar na linha até de noite ali, porque eu vou pra igreja, daí geralmente a galera faz alguma coisa. Quando não é pizza, assim, tipo, daí é uma coisa que dá pra ficar dentro da dieta, sabe. Daí no domingo eu fico mais de boa também, não fico me passando em comer. E quando eu como alguma coisa fora, assim, eu tento não comer muito também, sabe, pra não acabar interferindo muito. Então, como eu tenho uma liberdade de peso para ficar também, acaba que é tranquilo. Só que o principal da dieta pra gente é a recuperação, né. Então, se eu não comer o que tem que comer, minha recuperação começa a ficar defasada, né. Então, é por isso que tem que ter essa preocupação com o que tá comendo, para conseguir se recuperar, né. E como eu sou mais pesado, a minha recuperação já é um pouco mais devagar, né. Então tem que ficar sempre atento a isso. Uma outra faceta tua é a tua equipe, né, cara? Vocês estão absurdo no cenário nacional, ganhando prêmios aí de melhor equipe. Tu tá bastante envolvido com isso, tu tava inclusive em Blumenau, né? Parece um cara que tá vendo bastante do powerlifting em si. Como é que é ser um dos líderes de uma equipe? Como é que é estar trabalhando com atletas jovens? Como é que tá funcionando essa parte pra ti de... Porque eu lembro que o Whitson comentou, né, que, pô, tipo assim, que ele inclusive citou tu, tipo assim, pô, eu falei pra eles, vocês são grandes demais pra ficar na minha aba, tá ligado? Tipo, vocês merecem seguir um caminho de vocês e porque vocês são gigantes já. Vocês não tem mais por que fazer parte da minha equipe. Vocês podem criar a equipe de vocês e expandir, né, o caminho de vocês. Como é que tá sendo isso pra ti? Cara, é uma experiência bem legal, na realidade, porque, cara, a nossa equipe ela é praticamente de júnior e sub-júnior, né, então, dá uma raiva às vezes também ao mesmo tempo. Mas, cara, é muito massa porque, você vê o crescimento de fato de cada atleta, assim, sabe. Tipo, você vê cara, eu tenho um atleta, o Gustavo Almeida, que, cara, ele foi para o brasileiro, foi mal pra caramba, ele foi alguns paranaenses, ele ficava em segundo, terceiro, ele não conseguia desempenhar até que esse ano ele ganhou. Então, tipo assim, você vê o crescimento dele foi junto com o crescimento da equipe, sabe. Tipo, mais pessoas ajudando, tipo, ao invés de ficar só eu correndo pra cima e pra baixo, eu e o Rottweiler, tipo, tinha mais gente envolvida ali pra ajudar, pra conseguir fazer com que vários atletas tenham um bom desempenho, assim, sabe, pra gente conseguir ter um bom resultado como equipe. Então, acho que o que eu gosto de falar que, tipo assim, a equipe ela é de todo mundo, sabe. A The Granders é, tipo, é de todo mundo que tá participando. Então, desde que você queira fazer com que a equipe cresça, a equipe é sua, você, tipo, se sinta em casa dentro da equipe. A gente tenta, tipo, fazer muita coisa para ajudar os atletas da equipe, tipo, cara, juntar uma grana específica para conseguir comprar coisa para Airbnb da rapaziada e tudo mais, para todo mundo conseguir
ter a melhor performance na competição, né, o objetivo é esse. O nome da equipe The Grinders é porque tanto eu quanto o Rottweiler, a gente tem uma boa briga de movimento, principalmente para mim, principalmente no agachamento, o Hot tem mais no agachamento e no terra, mas é daí o fato do grind, do movimento, né, daí a gente colocou: "Ah, vamos colocar esse nome aqui porque é um nome da hora, né". Daí a gente deixou esse nome o nome da equipe. Mas é uma experiência bem massa ter uma equipe, assim, é uma coisa diferente, assim, sabe. Dá pra sonhar junto com mais pessoas, sabe, não é só o seu sonho, é o seu sonho e de todo mundo que tá na sua equipe, é bem massa. Como é que foi a idealização e, assim, o começo da relação de vocês para propriamente criar uma equipe? Como é que foi o início, assim, quando tu conheceu o Hot e tudo mais, e até chegar no ponto em que vocês, não, a gente tem que ter a nossa equipe de powerlifting e tudo mais? Cara, eu conheci ele no CT do Gabi Cachau, 2021, inclusive ainda. Mas a gente não era muito amigo na época, daí em 2022 a gente treinou junto um período, assim, no CT com muita frequência. Daí, cara, a gente foi ficando muito amigo, daí depois de um tempo eu fiquei com vontade de abrir uma equipe, falei: "Cara, eu queria abrir uma equipe", ele falou assim: "Também quero", então eu falei: "Vamos fazer isso junto então, né". Já que a gente treinava a gente foi parceiro de treino por um bom tempo, a gente foi 2023 inteiro, 2022 inteiro, e uma parte de 2024, então a gente ficou um bom tempo, assim, treinando junto. E daí, cara, a gente falou assim: "Cara, vamos criar uma equipe e tudo mais", daí, cara, na nossa primeira competição como equipe, que foi o Paranaense de 2023, de novembro, a gente já conseguiu ficar em terceiro lugar. Daí, assim, a gente falou assim: "Cara, isso aqui tá certo", sabe, porque a gente se empenhou muito pela equipe, então, assim, não é uma coisa de tipo assim, ninguém nunca tentou tirar vantagem da equipe, eu acho que isso foi uma coisa muito importante para a equipe prosperar, assim, de fato, sabe. Então a gente queria que a equipe crescesse e a gente ia, tipo, mais se entregar pela equipe do que tentar ganhar alguma coisa com a equipe, e foi por isso que a equipe conseguiu se desenvolver tão bem. Isso foi um passo, assim, mas a gente mais porque a gente era parceiro de treino, a gente estava sempre junto, a gente é muito amigo, que a gente decidiu fazer a equipe junto. Agora vai ter o Campeonato Paranaense, né, de Júnior e Sub-Júnior, acho que daqui a 1 ou 2 semanas. E como é que tu vê vai ter atletas lá, tem alguém que tu acha que tem citar, assim, algum destaque diferente, assim, dos que já estão no topo? Como é que tu vê o desenvolvimento do Paraná como um todo no powerlifting? Vocês são muito fortes no esporte, né? Como é que tu tá vendo o desenvolvimento até na questão de estrutura, assim, né? Pô, tu viu como é que foi o evento de Blumenau? Foi, pô, sensacional. Tá tendo o Paulista agora, pô, a transmissão do Paulista, a qualidade Absurdo. de vídeo tava muito bom. Então, tipo assim, como é que tu tá vendo esse desenvolvimento no esporte, assim, esse crescimento que tá tendo? Cara, eu acho que isso é bizarramente bom, assim, sabe, eu acho que começa a abrir muita porta para muita gente. Então, a gente tem a gente tá tendo competições muito melhores, com muito mais atletas, com um nível muito maior, né. Então e você vê que não é uma coisa que parece ser temporária isso, né, parece que é uma coisa que, são pequenos passos que deu desde que eu entrei, por exemplo, que tá, tipo, fazendo com que o esporte esteja num nível cada vez maior. Então e é um nível por completo, né, não é só uma coisa ou outra. Então eu acho que daqui a mais uns 3 4 anos, a gente vai ser um país que vai ter muito representante fora do país, que vai estar disputando medalha, porque a qualidade de entrega tem sido muito maior aqui dentro, e isso vai refletir nos atletas para eles competirem fora. Eu acho que isso é uma boa diferença, porque lá fora a gente não é tão bem conhecido assim, sabe. A gente cara, a galera olha para o Brasil e pensa assim: "Ah, tipo, ninguém do Brasil vem aqui para disputar mais", igual era antigamente, né, por exemplo, na época da Ana Rosa, o Davi, da Érica, que eles iam para pegar medalha sempre, sabe. Então eu acho que a gente vai conseguir retornar para essa era de ouro, assim, sabe. Eu acho que esse desenvolvimento, esse trabalho que muita gente tem feito, até o trabalho de vocês inclusive, para divulgar o esporte tem trazido muitos resultados, né. Com relação a atleta, você disse que se destaca, você disse? Isso? Cara, nossa, eu não olhei a nominação, sendo bem sincero. Eh Cara, o Matheus Fischer, ele desceu pra 83, é um moleque que tem um supino absurdo, que com certeza absoluta mais pra frente vai dar um bom trabalho aí na 83, na júnior. Tem o Daniel, que tomou bombaut no brasileiro, eu esqueci, a gente chama ele de esquisito, não lembro o sobrenome dele agora. Mas ele tomou bombaut no brasileiro, cara, ele também tem umas marcas muito absurdas, ele tá no 93, tem mais de 600 total, 650 total, alguma coisa assim, na subju ele não, ele é júnior agora. Mas ainda assim é um moleque que tá muito bom mesmo.
São moleques muito novos, né. Tem o Gustavo Almeida que tá vindo numa crescente muito grande também, é um moleque que é muito novo também, tá no sub-júnior ainda, tá indo pra tentar pegar o recorde sul-americano de agachamento agora. Então tem tem uma galera que é muito nova que tá chegando, que tá muito massa, assim, e tem uma galera que já tá um pouco mais tempo, assim, no cenário, né. O Ítalo, que tomou bomba-out, cara, ele é um cara que treina muito bem, tem tido treinos muito bons, ele vem pra fazer um total muito melhor, creio eu que começar a ficar competitivo talvez na 105 ou na 120, a gente tá decidindo ainda. Agora que eu vou ser da 120, eu acho que o Caçaniga vai descer, o Estevam vai descer pra 120 também, então acho que vai ficar uma disputa bem legal na 120 na júnior. Tem o Estevam aqui no Paraná, que tem um supino muito bom. É um cara que agora eu não sei como é que ele tá de carga, assim, porque ele só posta supino. Não sei se ele vai virar atleta de supino, eu não tô brincando, tô falando sério, não sei se ele vai virar só atleta de supino, ou se ele vai continuar fazendo powerlifting, assim. Mas é um cara que tem, cara, ele já ficou em quarto lugar no mundial de supino também, então é um cara que tem um potencial absurdo aí, principalmente no supino, sendo bem sincero. Mas assim, eu não tô me recordando muito das pessoas, assim, de cabeça. Difícil de lembrar de todo mundo. Por mais que eu tente, é difícil. Pô, mas já citou vários nomes, né? Isso aí já é uma coisa que mostra bastante o quanto que a evolução que o esporte está tendo no Brasil, né? O quão o nível de competitividade. Pô, esse Júnior, esse Sub-Júnior, eu tava muito hypado para assistir. Porque, tipo, tinha muito cara que eu queria ver no tablado, ver o quanto que ele ia representar de fato, né? Os treinos deles. Teve muita coisa que foi acima do esperado, teve outras coisas que não foi. Foi aquela coisa, tipo assim, que, pô, o cara não fez o desempenho que a gente estava esperando, mas é para ver que tem muito a ver com o fato do cara não ter a experiência necessária para estar transformando isso em tablado, e não necessariamente uma falta de força em si, né? Tipo, não era só uma coisa que estava rente ao treino. Mas, cara, o esporte cresce, né? Muitas coisas acontecem. Tu é um cara que tá sempre ali na internet debatendo, assim, sempre tentando trazer teu ponto de vista. Ó, já começou aquele sorrisinho lá da polêmica. A mesma coisa que o Ô, embaixador meu, fez. eu não sei, eu não tenho esse skill que o David tem, que ele consegue costurar as coisas numa ele traz uma facada assim, extremamente desagradável e o cara fica. Vê que eu fui me meter. Mas enfim, o esporte cresce, tu é um cara que expõe bastante a tua opinião, tu não tem nenhum receio de fazer isso. Tu, inclusive, confessou com a gente no Blumenau que, pô, é uma coisa que tu tá evitando, porque é meio que ficar batendo cabeça na parede, né? Que tem pessoas que realmente não querem dialogar, não querem entender, só querem falar qualquer idiotice, tu vai ficar tipo assim, não sai nada dali, de fato. E, cara, teve várias coisas assim na internet, pô, teve o crescimento do Bitelo, aí teve aquele hype absurdo do Bitelo, que acabou. Eu vi que na época eu lembro que tu foi um dos atletas que falou bastante disso. Tipo assim, pô, tem outros atletas aqui, né? O cara não tá levando o power. Até esses dias me perguntaram na transmissão que eu fiz no Mundial, que fala assim, que o Bitelo é tal cara que talvez faça mais pelo powerlifting. Eu assim, cara, eu não concordo com isso, entendeu? Eu acho que ele faz para ele. Eu acho que o powerlifting é um meio, não necessariamente que ele faz para o esporte. Quem faz para o esporte é quem tem um conhecimento maior do esporte, quem está dentro, quem vivencia aquilo lá, quem se colocou em situações pouco favoráveis para estar representando o Brasil. Eu acho que é isso que tu está fazendo algo para o esporte em si. E também essa questão do Bitelo é muito mais um efeito colateral do que propriamente um objetivo, né? É, E não só, tipo assim, é um efeito colateral como é que eu vou dizer, da propaganda para ele, como isso aí traz diversas coisas negativas, justamente porque o efeito colateral vem de uma forma deturpada. sim. A promoção do esporte vem de uma forma deturpada. É porque o Power vira um plano de fundo. As pessoas, Exatamente. quem falou assim, pô, eu não acho que ele trouxe mais pessoas para o esporte, ele trouxe pessoas que querem ver ele e o esporte vem em consequência. Os caras não vêm querendo ver powerlifting, os caras não têm interesse em aprender sobre powerlifting, ver quem são os atletas, entender um pouco mais. Tanto que e isso é meio ruim porque também cria um cenário no qual as pessoas não têm contato com a realidade de fato. Elas recebem aquela informação e aquela informação fica como algo verdadeiro, seja sendo verdadeiro ou não, né? Então, e isso acaba gerando muitos problemas. E quando eu vi isso de fora, quando eu era uma pessoa que não me envolvia com power diretamente, eu achava que era meio bobagem que vocês faziam. Vou confessar que, por que os caras estão se estressando com isso aí, tá ligado? Deixa os caras falar. Só que agora, sendo uma pessoa que trabalha com powerlifting diretamente, sendo uma pessoa que tem contato com vocês, eu entendo um pouco da. Cara, não é raiva, é meio que um sentimento, tipo assim, pô, não é isso, entendeu? Tipo assim, tem tanta coisa que acontece que as pessoas não valorizam,
e aí vocês estão passando por cima disso, todos os valores que o esporte traz. Como é que fica toda a situação para ti, assim, em relação a até mesmo tentativas de dialogar ou até mesmo tretas, as pessoas que acabam utilizando o esporte de uma maneira errada para se beneficiar, enfim, qual que é a tua visão perante essas coisas? Cuida o que tu vai falar. Pode falar, pode falar pro teu corte, vou preparar aqui, ó. 1 hora e 5 minutos, é agora a hora do Cara, corte. é porque, assim, acho que a galera que tenta acho que tem 2 tipos de pessoa. A galera que tenta tipo, tirar vantagem do mínimo possível em qualquer tipo de informação, e tem galera que é burra, né. Daí, tipo assim, daí tem galera que gosta de ser burra, daí acho que esse é o pior, que é tipo o mongoloide lá, esse é o pior. Mas assim, cara, tipo, a gente mostra uma informação, tipo assim, como que quem tá mais tempo no esporte vai querer ficar mentindo sobre uma informação, sabe? Daí as pessoas elas gostam de manter o pé no chão por uma informação que é viral, entende? Não é uma informação realista, é uma informação que vai trazer visualização. Então acho que isso que é o pior, entende? Eu acho que o que, a Growth faz muito, o Bitelo faz muito é trazer o powerlift, né, tipo assim, é isso que você falou, tipo assim, colocar o bitelo e, tipo assim, num nível que o powerlift fique abaixo dele e é onde o bitelo se sobressai, entende? Tipo, você consegue reparar isso onde os caras, tipo, os os caras que gravam com ele, que são mais fortes do que ele, têm que se sujeitar a vídeos que parecem ser mais fracos do que ele, para aquilo conseguir hypar e ter, tipo, um número maior de visualização, sabe? E, tipo assim, daí você vê que os caras mais fortes, que deviam ter tido uma promoção junto com ele, que eu acho que não tem necessidade de você colocar um cara acima e um cara abaixo para fazer essa divulgação, que é o que eles fazem muito, que submetem isso para tentar conseguir visualização junto, sabe? Então acho que esse é o primeiro passo que é errado, assim, sobre as pessoas que são mais ignorantes com relação a isso. O segundo é, tipo assim, quem quer passar informação errada, sabe? Tipo assim, eu acho que eu já falei isso uma vez para o David, acho. Não, acho que não existe 2 lados de uma verdade, tá ligado? Não acho que é a verdade de ponto. Não existe, tipo assim, existe a versão dele e a versão dele. Acho que existe a verdade e é isso. Não existe 2 lados, tá ligado? Não existe 2 perspectivas de uma verdade. Existe a verdade e ou você fala a verdade, ou você omite a verdade, ou você mente, tá ligado? Tipo, você tenta usar alguma coisa para falar um pouco de uma verdade, um pouco de uma mentira para conseguir visualização, ou você tenta falar só mentira, que é o que acontece muito. Tipo assim, você ouve muita mentira, acha que aquela mentira é uma verdade, tipo, uma coisa que eu acho que, sendo bem sincero, é muito difícil alguém ouvir uma mentira e não desconfiar nada dessa mentira, sabe? Então, a gente sabe muito das coisas que aconteceram e de por que tem tanta confusão com relação à mídia e tudo mais. Só que, tipo assim, eu ficar falando com tanta frequência nos meus stories, tipo assim: "Galera, isso não tá certo", ou postar algum vídeo no reels: "Ó, não é bem assim que é", cara, vai acontecer muito mais eu tomar hate de quem não entende absolutamente nada, do que eu realmente conseguir abrir os olhos das pessoas, sabe. Então, tipo, a gente tem que tentar, tipo, com o tempo, ir postando coisas, tipo, sem parecer que tá querendo atacar alguém. Cara, eu lembro de um vídeo que eu postei falando que eu tinha a maior terra júnior do Brasil, que, tipo assim, sei lá, 80% dos comentários era falando que era mentira, tá ligado. E não era, tipo, se você for parar pra pensar, sabe, tipo assim, eu não citei o nome do Bitelo no vídeo, tá ligado. E as pessoas associaram aquilo de como se fosse um ataque ao Bitelo. Então as pessoas elas o problema maior também é a interpretação das pessoas, eu acho, né. Como as pessoas elas ouvem e como elas querem interpretar. Porque hoje tudo é motivo para colocar confusão, assim, né. Então a gente tem que tomar muito cuidado da maneira como a gente fala, para não trazer uma impressão errada. Eu acho que essa é a primeira questão, e como a gente vai falar com as pessoas que querem passar desinformação, igual o Giga falou que foi o primeiro ano que teve powerlift no Arnold, né, tipo, isso foi a maior bizarrice, tipo, e o pior é que o vídeo tem milhões de visualização e, cara, 90% das pessoas que assistiram ou até mais são leigos e não têm noção daquilo, sabe, se é verdade ou não. Uma coisa que eu acho que o Bitelo não faz de propósito, por exemplo, é tipo, cara, eu quero ser o cara. Eu acho que ele é meio que orquestrado, assim, sabe? Eu acho que as pessoas meio que vão orquestrando as coisas e ele meio que vai seguindo. Tanto que até a competição que teve da GPC lá no Arnold, tipo, cara, foi um dia explodindo, o Bitelo estava lá, estava explodindo aquele stand, eu passei lá perto e vi. Deixar bem claro que eu não estava lá para competição, eu estava pela Integral Médica. Estava no Arnold pela Integral Médica.
E, cara, daí você vê, tipo, o stand explodindo, daí no dia qualquer momento que o Bitelo não estava no stand, o stand estava como qualquer outro, normal, tipo, não tinha nada demais. Então você vê que o hype que eles tentam trazer para o esporte, tipo, não é óbvio que tem pessoas que têm intenções certas, eu tenho certeza absoluta disso. Tem muita gente dentro da GPC que eu curto pra caramba e que tem as intenções certas. Só que tem muita gente que tá tentando se aproveitar de uma pessoa para conseguir trazer hype para ela, né? Não é nem para o esporte em si. Para conseguir vender mais, para conseguir fazer mais dinheiro, tipo, não é uma coisa que eu acho que seja correta. Então, daí agora, colocando a gente, né, que posta as coisas com relação à mídia, quanto mais a gente tentar atacar esse tipo de pessoa, mais a gente vai ser atacado, tá ligado? Então, tipo assim, acaba que fica uma coisa muito contraditória. Eles estão errados, a gente tenta fazer o que tá certo, daí a gente que é atacado no final das contas, sabe? Então, acho que fica uma coisa que você tem que tomar muito cuidado com o que você fala e quando você fala. Porque se você igual o mongoloide, você fala qualquer coisa, ele fala assim: "Ah, porque o Enzo veio me chamar no Instagram", tipo, ele não debate, porque ele não tem argumento, sabe, ele não sabe de nada. Então, tipo assim, ele vai, daí ele posta no canal no YouTube dele que consegue bastante visualização, posta os comentários como se todo mundo fosse idiota, eu acho bizarro isso, tá ligado? Eu só recebo mensagem: "Você viu o que que o mongoloide postou?" Daí eu fico: "Ah, mano, de mais uma coisa pra eu pra eu estressar com esse cara". E aí, tipo assim, as pessoas elas querem confusão e ele, tipo assim, esse cara principalmente, ele propaga confusão. Se colocar ele e o presidente da federação, então pronto, confusão generalizada. Parece que tem uma grande briga para tentar eh, recolher as migalhas que surgem do Bitelo. Se parece que espinga um monte de migalha do Bitelo, aí as pessoas, pô, preciso pegar isso aqui. Cara, eu entendo, tipo assim, o powerlifting é um esporte que ele é difícil ser algo rentável, é difícil alguém conseguir um espaço, conseguir se viver disso. E aí, quando aparece alguma coisa que tende a render dinheiro, os caras tentam se aproveitar dessas migalhas para ver se consegue crescer. Só que o problema muito é a índole da pessoa na forma na qual ela tenta ter essas migalhas, né? Tipo assim, com distorções de realidade, com coisas extremamente assim que fogem muito do que é o esporte. E eu tava nesses dias numa publicação do Força Total, acho que foi do Ray Williams. Cara, tinha pessoas ali que eu pensei, cara, esse cara aqui eu não vou responder, porque eu não tenho por que eu responder esse cara. Entendeu? Tipo assim, as pessoas assim, eu não vou. Eu digo que eu responder não é nem, tipo assim, eu não quero nem provar pra esse cara que ele tá errado, ou. Não, eu só quero falar, cara, isso aqui é a informação verdadeira, tá? A informação verdadeira é essa aqui. Pronto, não tem isso aqui é a verdade. Pode discutir, pode argumentar qualquer outra coisa, mas a verdade, o fato é esse. Se tu quer criar teoria da conspiração, outra coisa, aí o problema é teu. Só que tipo assim, tem pessoas que não vale a pena tu discutir. Se tu vê que nem o cara que citou, se tu vê o comentário dele, bah, é só uma troca de idiotices e tal. O que que eu fiz? Eu conversei com os atletas. Eu vi quem eram os atletas e, pô, as pessoas se consideram atletas, consideram alguém que fazem algo pelo esporte, então eu vou me dispor a dialogar com vocês. E todas as pessoas das quais eu respondi, tentei dialogar, ou não responderam. Curiosamente, foi a única pessoa na qual não fui respondida, ou era coisa tipo assim, meio que, uma resposta meio vaga, E não era assim, direta, né? e não Era era tipo assim, direto. tipo assim, tu fazia, respondia no comentário, aí um terceiro respondia também, referente ao teu comentário, e aí a pessoa fazia um comentário sobre o comentário que foi feito do teu comentário. Exatamente, mas não me Tipo assim, responderam. era da maneira assim mais distante possível, né, cara? É que é essa questão, assim, cara, quando a pessoa não quer saber, ela não Não quer adianta, saber. não adianta. Quando a pessoa, tipo assim, quando a pessoa ela tá sendo desonesta, entendeu? Na informação que ela tá trazendo, não espere que ela tenha honestidade contigo, entendeu? Sim. Não espere que ela vai ter o mínimo de dignidade contigo. Não vai ser uma coisa proporcional. É quando você é desonesto, tem uma margem muito grande pra ir. Tu Não, pode fazer o que tu quiser. totalmente, Eu sou desonesto, eu totalmente. posso fazer o que eu quiser. Tipo assim, não tem nenhum compromisso com qualquer pingo de verdade ou nada. Tipo assim, não tem nenhum. Sabe, nada. Tipo assim, qualquer coisa Sim. que você falar, pode falar. O Natal que tá falando? Não, eu já falei que eu queria. Eu quero falar o mínimo possível. Assim. Tipo, eu hoje eu vejo que eu não procuro muito me estressar, me estender muito em assuntos assim, porque, cara, eu acho que a moral é só te falar o que é o certo no esporte, de tentar propagar a informação verdadeira, tá mostrando o que realmente importa no esporte em si. E, cara, o que pensarem ou não pensarem a partir disso é. Cara, eu queria assim, eu vejo o meu público hoje, as pessoas que me seguem, pô, zeradinho. Entendeu? Todo mundo ali tá bem informado, ninguém ali eu tenho que estar falando coisa. Tem pessoas que me seguem, que inclusive que são da outra federação, e, cara, conversam comigo numa boa, a gente troca ideia numa boa.
pessoas que até não concordam com muitas das coisas que É que eu acontecem. acho que em alguma extensão, tipo assim, quando a gente olha um cenário assim, a gente olha, não, tem um público consumindo aqui. Cara, se eu conseguir salvar um, pra mim tá bom, entendeu? Só que é muito difícil, cara. Sim, É muito difícil. E o problema de tu apontar pra esse tipo de situação, tipo assim, isso aqui é mentira, é que tu tá fazendo propaganda pra aquilo, entendeu? Tu tá sim. fazendo propaganda pra aquilo. Quem tá assim, quem tá no ápice da lavagem cerebral vai olhar pra o que tu tá falando e vai falar, não, que isso aí ele tá mentindo e não sei o quê. A pessoa não tá nem aí, entendeu? O foda é isso. O foda é que, tipo assim, eu acho que de um lado a gente tem muito sentimento de, ah, foda-se, que aqui tem 20 mil pessoas abobadas pra caralho. Se eu conseguir salvar um, tá bom. Só que ao mesmo tempo, quando a gente salva esse um, talvez a gente esteja fazendo uma propaganda e reforçando o mental das outras Sim. 19.999. Foi muito aquela coisa de time também, né? Um dos comentários foi, cara, eu acho engraçada a forma como tratam as coisas como futebol. Quando a gente fala assim, vocês da IPF. Cara, teoricamente não tenho nenhum vínculo, entendeu? Não tenho nenhum vínculo com o IPF. Eu não compito. Agora, tipo, a gente vai ter nossa equipe que vai ter nossos atletas que vão competir na IPF, beleza. Mas, tipo assim, anteriormente não tem nenhum vínculo. A única coisa que a gente assiste é os campeonatos da IPF, a única coisa que é o nosso interesse. Eu não falo sobre coisas que não são nosso interesse, entendeu? E Sim. é muito mais fácil tu falar da IPF, tanto que as outras federações, ao invés de falarem das coisas delas, ao invés de estar falando dos campeonatos delas, elas falam da IPF. Então, tipo assim, é porque Continue assim. não tem o que falar, entendeu? Tipo assim, eu não vou correr atrás de informação de algo que eu não assisto, de algo que é difícil ter acesso, de algo que quando tu vê, tu fica meio, tá bom. Eu não vou ver o que me interessa, o que me apetece, sabe? Então, tipo, é complicado toda a situação. Sim. Cara, uma das coisas que eu vejo bastante é, tipo assim, que acontece bastante. Os caras postam ou falam da IPF, um monte da IPF, daí alguém responde. Daí eles vêm em outro vídeo e falam assim: "Ah, não vou nem ficar dando moral pra esses Enzo que querem se aparecer", mas, tipo assim, foram eles que começaram a falar, tá ligado? Tipo, não faz sentido nenhum. São umas coisas muito contraditórias, assim, sabe? Eu tô meio que desistindo já de tentar ensinar esses caras qualquer coisa com relação ao esporte. Ah, cara, eu falo assim, eu já me abri, tipo assim: "Cara, vamos trocar uma ideia aqui, você fala o que você pensa, eu falo o que eu penso, e pronto". Cara, conversamos. Depois você vê o cara no dia seguinte postando vídeo e parece que não mudou nada. Parece que você conversou com uma mula, sabe? Tipo, não faz sentido nenhum. Ou pior, quando o cara pega e faz um vídeo e fala, não, conversei com o Cardoso e não sei o que, ele distorce de uma maneira como se ele tivesse te convencido de alguma coisa, né, cara? Sim. Cara, é bizarro, é bizarro. Ah, não faz o menor sentido. E aquela coisa, tipo assim, mas o cara faz porque ele precisa ganhar dinheiro. Cara, é caráter, cara, honestidade, não importa, é dinheiro, eu distorço a verdade, eu falo o que eu quero, eu faço uma coisa, mas é porque eu preciso ganhar dinheiro. Cara, Não eu faz não sentido. sei, Essa é, linha é meio tênue, né? Se a tipo gente for assim, nessa brincadeira, é, não Eu vai vou ser roubar muito um banco legal. aqui porque eu preciso ganhar dinheiro. Não faz sentido nenhum. cara, tipo assim, é questão de caráter, tu não, eu não sei se o que é pior, tu ser ignorante e tu não buscar aprender, ter um conhecimento sobre aquilo que tu tá falando, ou simplesmente tu ser ignorante, tipo assim, tu saber e tu optar por aquele caminho, sabe? Tipo, Sim. não, vou fazer isso aqui e eu sei que eu tô errado, mas eu vou continuar. Mas é engraçado essa questão, tipo assim, de lidar com times. Eu falei num vídeo meu, esse vídeo aí tá disponível, não foi, né? Não sofremos nenhuma ameaça em relação a ele, então ele tá disponível lá pra pessoa de ver que essa questão, tipo assim, de ter muitas federações não seria um problema se fosse no sentido assim, tem várias federações e cada um que se identifica com uma coisa pode ir para aquela coisa. Não, são federações que são criadas a partir de mágoa. O cara, eu vou falar uma coisa forte, o cara que tá nos comentários aí no Força Total lá, um abraço pessoal do Força Total, ou pessoa, não sei quem é, mas enfim, um abraço Força Total. Ou pessoas. Realmente. O cara que ele tá comentando que ele tá xingando a IPF, convenhamos, é o cara que gostaria de estar na IPF, que ele não tá por causa de, ou ele teve algum problema em si, que muitas vezes envolvido com a questão de doping, né? Porque ele é o cara que tem desejo. Só que assim, não existe essa coisa de time. Tipo, a IPF tem muita coisa que ela tem para melhorar. Tanto quando a gente teve que falar a questão das joelheiras, a gente falou abertamente e tudo Sim. mais. Então, como ficou uma rede de coisa de mágoa, ficou muito mais uma troca de acusações do que propriamente algo para, pô, vamos pegar uma coisa aqui, vamos tentar melhorar ela de fato. Porque quando tu fica brabo e tu foge daquilo lá, tu não tá melhorando a situação, tu tá perdendo a força. Os atletas perdem a força no momento que se separam, entendeu? Não, vamos Sim. pegar isso aqui, vamos ver esse cenário aqui, vamos tentar aperfeiçoar ele. Mas tipo assim, pô, se o cara realmente é um cara que faz consumo de coisas que estão fora da questão do doping ali,
pô, então não tem que fazer, de fato. Então é mais uma questão, opinião, uma escolha pessoal tua, não tem nada a ver com a federação estar errada ou não. Tu que não quer seguir as regras da federação. Sim. Mas, tipo assim, no geral, cara, vamos dialogar, vamos conversar para tornar isso aqui melhor. A IPF tem suas falhas, tem coisas a ser aperfeiçoadas e isso aí a gente vai consertando ao longo do tempo. Mas, tipo, pô, essa coisa de time assim, parece que faz a pessoa se cegar em relação ao que é o certo e o errado. Como se a existência de uma federação fosse necessariamente excludente em relação a outra. Exatamente. Algum comentário polêmico? Eu vou desistir, senão daqui a pouco vão estar me processando. Acho que vamos para os comentários, perguntas que foram feitas aqui no Instagram. Show. Estão a... Mas, ó, se eu começar a ser processado, tá tudo certo com o meu irmão advogado, daí a gente já começa a se resolver daí. Meu irmão advogado, então tá tudo certo. Mas uma coisa, antes de começar a falar disso aí, também uma coisa que eu queria explorar, que a gente está falando bastante com os atletas júniores, é a questão de que, pô, o powerlifting muitas vezes ele é visto como um esporte que não dá dinheiro. E na verdade, eu particularmente, eu acho que essa opinião que nem que o powerlifting não dá dinheiro. É que tu precisa agir de uma forma que as coisas realmente tenham resultados positivos para isso. Dá para viver financeiramente do esporte, só que tu tem que buscar meios, trabalhar para isso. É que isso, não, isso também, tipo assim, obviamente, né, chora as pitangas porque a gente é do Power, mas é que isso não é uma exclusividade do Power, né? Sim, Grande parte dos esportes, se a gente exclui a questão da mídia e tudo mais, é muito difícil de tu conseguir viver unicamente da prática esportiva. sim. Tu tem que ter a questão de mídia e acho que toda essa questão, assim, de treinador e coisa é um caminho simples, entendeu? Mas eu acho que é um caminho necessário para qualquer esporte, não é exclusivo do Power, né? Sim. E tu é um cara que trabalha muito bem tuas mídias, tu é um cara que é bastante reconhecido pelas pessoas, tanto pelo teu. Tipo assim, pô, é muito por conta do teu desempenho, do que tu entrega no tablado, do que tu faz nos teus treinos, mas, pô, tem muito cara também forte que também não consegue ter uma mídia que tu tem. Como é que fala, como é que tu trabalha isso, essa questão de mídia, até que mesmo questão dos teus patrocinadores integral, alô integral, ou integral, não temos nenhum Adrenal patrocínio de Trio suplementação. patrocina eles. Temos uma rivalidade boa aqui. Inclusive, tem muitos problemas com outras, com outra marca de suplementos famosa do Brasil, então, né, estamos abertos. Mas como é que é essa questão do trabalho da tua mídia, de contato com outras marcas? Como é que tu trabalha isso? Como é que tu faz isso? Cara, acho que eu não sou um cara gigante, assim, no meio, mas eu acho que eu sou um cara que me dei bem, assim, porque acabei sendo muito conhecido, assim, sabe, reconhecido. Então eu conheci muita gente e eu acho que o primeiro passo de você conseguir começar a se desenvolver, e acho que você não tem que fazer isso para ganhar as coisas, acho que é uma característica, mas acho que é você, tipo, ter a humildade de conseguir ouvir o que as pessoas têm para te dizer e tudo mais. Então eu comecei, assim, com a mídia de 2023, mais. Na época, quem treinava comigo era o Samuel Almeida, o faxineiro, e ele é um cara, quando ele começou comigo, ele tinha, tipo, 1000 seguidores, sei lá, 1000 e alguma coisa. E eu já tinha, tipo, 2000, 3000 seguidores, eu tinha até mais seguidor do que ele na época. E ele foi um cara que explodiu, assim, ele aproveitou da mídia e tudo mais, e foi um cara que me ajudou a alavancar, assim, sabe. Ele não me colocou em nenhum lugar, mas ele me levava, tipo: "Cara, vamos pra São Paulo, vamos gravar vídeo com a rapaziada lá em São Paulo, se apresenta e tudo mais". Então nesse meio termo eu conheci o Renan Forfit, 2023, que foi um cara que, cara, me fez, assim, me abriu as portas para muita gente, porque ele me colocou no Instagram dele, ele foi um cara que realmente, assim, me ajudou muito a entrar na mídia. Então, só que, tipo assim, ao mesmo tempo, para você conseguir ter um bom relacionamento com pessoas muito grandes, cara, você tem que ser um cara que tem que estar disposto a fazer as coisas que ele te oferece, assim, sabe? Então, você tem que estar disposto a ouvir o que ele tem para te dizer, você tem que ser um cara aberto, saber conversar. Eu acho que todas essas coisas influenciam muito, sabe? Então, na época, acabei ficando bem próximo do Renan, conversei muito com ele, daí através dele eu conheci outras pessoas, que nem o Hugo Abá, da Horsepower, conheci o Júlio Balestrin pelo internet mesmo, eu já conheci o Pacholoc, que era daqui de Curitiba, então acho que tudo isso foi meio que, tipo, essa questão de saber conversar com as pessoas presencialmente, assim, sabe? Você encontrar a pessoa e não, tipo, sabe, o maior problema do fã é você chegar em alguém e falar assim: "Posso tirar uma foto com você?", tipo, sem falar oi, sem falar boa tarde, sabe. Várias dessas coisas, assim, tipo, que você tem que ir se desenvolvendo com as pessoas que são mais conhecidas, principalmente, de você acabar tentando criar um relacionamento. Não por interesse, mas sim por: "Cara, como é que esse cara chegou aqui?", sabe. "Você tem alguma coisa para me ensinar? Você tem alguma coisa para me apresentar? Tipo, o que que você acha que eu preciso fazer?". E eu fiz isso com várias pessoas, assim, sabe. E eu acho que por isso que eu comecei a engrenar, assim, dentro da mídia. Daí eu conheci o Braguinha, que é o filmmaker da Integral, em 2023 também,
E daí ano passado, 2024, a Elo, uma amiga minha, estava na Integral e eu falei: "Será que você consegue me fazer uma ponte?" Daí eu fui, conversei com o pessoal do marketing da Integral. Cara, essa história é engraçada, porque eu estava em São Paulo, daí eu marquei a reunião com ele, daí eu fui até o CT da Dark, daí ele não podia ir. Daí eu já tinha a passagem comprada de volta para Curitiba. Daí eu fui e voltei para Curitiba. Daí ele falou assim, eu cheguei em Curitiba na segunda-feira. Daí ele falou assim: "Você pode vir aqui na quarta-feira, à tarde?" Ele não sabia que era de Curitiba, daí eu falei: "Posso." Daí eu tinha que voltar para São Paulo na quarta-feira, cara. Daí ele foi, conversou comigo, falou o que que eu queria e tudo mais. Daí eu falei: "Cara, eu queria, um patrocínio." A gente tem uma parceria, né, que é a suplementação mais comissão. Daí ele falou assim: "E qual bairro você mora aqui de São Paulo?" Daí eu falei: "Nah, eu moro em Curitiba, cara." Ele falou: "Caramba, a gente podia ter feito online essa reunião." Falei: "Caramba, mano, fazer o quê? Faz parte." Essa foi a minha disposição de conseguir um patrocínio na Integral. E mas mas daí eu acho que, tipo assim, daí com relação à mídia, você, tipo, você ia atrás, tipo, agora que você já tá inserido no meio, é você tentar, tipo, chamar a galera pra fazer: "Cara, vamos tentar gravar alguma coisa, vamos fazer alguma coisa para o Power", pra tentar, tipo, conseguir se desenvolver, sabe. Eu acho que a questão de vendas e tudo mais, assim, é muito mais de relacionamento que você consegue desenvolver com as pessoas que estão dentro das empresas, do que resultado de público, assim, sabe. Até porque eu acho que o Instagram é um meio de venda que é muito falho, inclusive. Eu acho que YouTube, por exemplo, é um meio de venda muito mais fidedigno do que o Instagram, porque quem parar para assistir 15 minutos de vídeo é um possível comprador, entende? Muito mais do que quem assiste 30 segundos de vídeo. Então, é por isso que eu comecei no YouTube agora também. Mas acho que é toda essa questão de você tem que se empenhar, cara, tipo, não é uma coisa divertida. Eu não gosto muito, sendo bem sincero, tipo, de ter que ficar achando posição pra gravar, tem que ficar falando com a câmera, eu me dou mal direto com isso, tá ligado? Mas, tipo assim, depois de um tempo você acaba, tipo, cara, faz parte, vamos tentar se desenvolver nisso, sabe? É legal, mas ao mesmo tempo tipo, é um trabalho, tá ligado? Até quando eu gravei com o Léo Stronda ano passado, acho que foi ano passado. Foi uma porta que se abriu assim, que, tipo, veio do além e eu falei assim: "Cara, eu preciso abraçar isso aqui." E daí a gente foi, sabe? Tem que tentar abraçar as mínimas oportunidades, assim, e a maioria das vezes vai dar errado, sendo bem sincero. É que essa questão do marketing, eu acho que às vezes o pessoal pensa muito num termo técnico, né? De, não, o que que eu preciso sistematicamente fazer? Mas às vezes tem uma relação. Inclusive, o Cardoso é a primeira pessoa que a gente está fazendo uma entrevista online, que a gente já conhecia pessoalmente, previamente à entrevista, né? Mas vem muito mais numa questão de tu genuinamente estar fazendo uma coisa com vontade de fazer aquela coisa, e aí os resultados são uma consequência disso. Eu disse assim, a gente não tá conversando com o Cardoso agora porque, não, a gente tem que sistematicamente gravar um vídeo para fazer. Não, a gente tá conversando com o Cardoso porque a gente queria conversar com o Cardoso. A gente queria conhecer ele melhor. A gente grava esses conteúdos relacionados a Power, não porque, não, a gente quer fazer com que tal coisa aconteça de tal maneira. Não, é porque a gente gosta de powerlifting. É porque, tipo assim, a gente consome isso diariamente. A gente trabalha com isso. Isso é o nosso meio de entretenimento. Isso é uma coisa que, tipo assim, é complementar em diversas áreas da nossa vida. E isso aqui, dar certo, é muito mais uma consequência disso do Consequência. que propriamente um objetivo primário. Então, tipo assim, a gente quer cada vez mais se manter do projeto para poder se dedicar mais a ele. E tipo assim, a gente não pensa assim, eu preciso ganhar tanto para deixar todo o meu trabalho por fora e ver só de Underground Crew. Não é porque, eu quero viver só do projeto, sim, tipo, financeiramente, não. Porque eu quero ter dinheiro, porque eu tenho outros projetos, eu tenho melhorias que quero fazer nos meus projetos. Tipo assim, o nosso objetivo não é viver de Underground Crew porque a gente quer trabalhar com isso, só com isso. Mas porque a gente quer muito. Se o David não precisar sair de casa, seria muito... Se eu não precisar sair de casa, perfeito. Mas, tipo assim, é por causa que a gente quer fazer outros projetos. Tem outros projetos que a gente tem na mesa que a gente quer colocar em prática e que, pô, tipo assim, é o dinheiro que a gente vai fazer alguns investimentos, algumas coisas, alguns produtos. A gente pensa, pô, a gente vai pegar todo esse lucro que a gente tem aqui, a gente vai comprar equipamento, a gente vai fazer isso para solucionar outros produtos, entendeu? Para jogar na mesa outros produtos. Então, é mais uma coisa que a gente faz muito mais pensando em como aperfeiçoar e fazer mais coisas para o Powerlift, porque além de ser nosso trabalho, também é nosso meio de entretenimento e tudo mais. Isso surgiu a partir de algo, tipo assim, pô, a gente queria escutar um podcast sobre Powerlift. Pô, não tem podcast sobre Powerlift. Vamos criar o nosso. Pô, não tem vídeo falando das categorias, das competições. Como que ninguém sabe que essa competição vai acontecer, que vai ter essa disputa, não sei o quê? Pô, então a gente vai falar. Tá tendo essa disputa aqui, faz o vídeo lá, conta a história do cara, tudo mais.
surge muito mais a partir de uma necessidade nossa, do que a gente gostaria de ver, e de coisa assim, pô, que eu quero fazer mais além do esporte, que provavelmente uma coisa tipo assim, é um trabalho, pô, tem que fazer, que chato. É muito mais a parte de querer desenvolver projetos mesmo. Eu vou tocar as perguntas? Pode ser? Ah, já Peraí. tem uma aqui que eu de cabeça. O Gui perguntou se tu faz, como é que é? Se tu faz parciais pesados e tu vai para as picas máximas. Cara, agora nessa fase não tô fazendo parciais pesados, mas sempre as picas máximas. Não tem erro. Boardzinho sempre. Pô, o JP mandou uma aqui, tu fica assistindo o vídeo de pegadinha do Silvio Santos antes da competição pra relaxar? Como é que é essa história aí? Cara, foi uma vez só, tipo, eu coloquei, a gente estava no quarto, tinha uma rapaziada do quarto do hotel lá, e eu coloquei pra gente assistir, tá ligado? Daí ficou na aba de pesquisa lá, daí ele foi pesquisar uma coisa, tava lá, Silvio Santos pegadinho, tá ligado? Mas não é uma coisa que eu faço com tanta frequência. Ah, o cara aprendeu com os gringos, né? A gente tem que saber relaxar antes da competição. Nada melhor do Exato. que as pegadinhas do Silvio Santos. Pô, duas perguntas que tem aqui, inclusive foi o Matheus e o Douglas, como que tá a tua mentalidade em relação, como que funciona a tua mentalidade em relação aos treinamentos, como que tá a tua cabeça para esse mundial, e eu vou dar um adendo também que tu, pô, tu é um cara bastante religioso, né? O quanto que isso influencia, cria a tua atmosfera para o teu treinamento? Cara, então, eu tô com uma. A gente tá com uma brincadeira agora que faz parte dessa mentalidade, né? Principalmente. Mas a gente sai de qualquer movimento falando que eu vou, tipo assim, a gente sai e fala, eu vou vencer, tá ligado? Tipo, meio que, tipo assim, só que não é que você vai vencer de alguém, mas você vai vencer de você mesmo, sabe? Então eu tô tentando vencer, tipo, vencer cada treino, assim, cada movimento e, tipo, não pensar tanto no próximo treino. Eu tenho um SPD pesado hoje, eu vou vencer cada movimento desse SBD e vencer esse treino depois por completo, sabe? A gente fez uma brincadeira também que foi: eu vou vencer essa semana para essa semana não acabar me vencendo, sabe? Então, tipo assim, eu tô tentando vencer, tipo, treino por treino, para sem tentar pensar muito no futuro, para chegar na competição e fazer igual, sabe? Movimento por movimento, vencer cada movimento, ter essa vitória singular com cada um, sim, sabe? Das 9 pedidas, que eu acho que vai ser uma coisa muito interessante. Mas eu acho que uma coisa que eu aprendi muito no Mundial de 2023 foi que eu sou um cara que depende muito de torcida, sendo bem sincero, assim. Eu sou um cara que, pra mim, me ajuda muito. Uma música, alguma coisa do tipo, é uma coisa que eu tenho abandonado agora, né? Eu tenho treinado muito sem música, feito treinos com a galera conversando do meu lado, pra sentir mais, tipo, dificuldade durante o movimento, sabe? Então, tipo assim, quanto mais gente falando em volta de mim, assim, mais dificuldade você vai acabar tendo para se concentrar, sabe? Então é uma coisa que eu tenho tentado fazer, porque no Mundial a pressão é muito grande, então eu não posso ficar, tipo assim, cara, não posso ficar de fone de ouvido, não vai ter, por mais que tenha muita gente torcendo, dificilmente vai ser igual no treino, que a galera tá, tipo, muito perto de você gritando no seu ouvido, sabe? Então eu tenho tentado, tipo, criar essa atmosfera de dificuldade, assim, nos treinos, principalmente, para conseguir chegar na competição e ter uma competição que a dificuldade não seja uma adversidade, sabe? Seja só mais um momento normal. Em relação ao futuro religioso, como é que isso impacta nos teus treinos e competição? É até engraçado, né? Porque, tipo, o Power é muito forte em relação a isso, né? A parte da religiosidade, todo mundo sempre tá postando coisa da Bíblia, coisa assim. Como é que funciona isso no esporte pra ti? Cara, pra mim, eu acho que, assim, eu sou um cara que eu sou regido pelo Senhor, assim, sabe? Então, tipo, as minhas escolhas e tudo mais, eu sempre oro antes de fazer as coisas, tipo, para saber se realmente é da vontade de Deus, assim, para conseguir compreender, assim, sabe? Então, eu gosto muito de ouvir louvor durante os treinos, eu tenho bastante, acho que essa fama, assim, de estar ouvindo louvor durante os treinos, durante os PRs, assim, sabe? Mas é porque é realmente uma coisa que eu gosto, assim, não é nada para querer mostrar para as pessoas, é uma coisa que eu sinto que o Senhor, ele fala, assim, na Bíblia diz que a gente tem que ficar adorando o Senhor em todo o tempo, então eu acho que é mais um momento de adoração. Então, se eu tô vivo, se eu tô treinando, é mais um motivo de adoração, assim, sabe? E eu gosto de mostrar isso para as pessoas, né? Então, tipo, as pessoas que têm curiosidade para saber como eu vivo, como que eu faço as coisas, eu acho que é uma oportunidade que o Senhor me dá para falar da palavra dele, assim, sabe? Então, se a pessoa gosta de ouvir, se a pessoa tem interesse, eu sempre falo, sempre explico como que funcionam as coisas para mim.
Se a pessoa só tem uma curiosidade, eu explico e pronto, assim, sabe. Mas, eu acho que faz muito parte, assim, de todas as áreas da minha vida e do esporte com certeza, assim, sabe. Então acho que todas as coisas que eu faço, seja conquista da equipe, seja conquista minha própria, assim, eu acho que eu dou graças a Deus por cada uma delas, assim, sabe. Eu acho que não tem muito mérito meu, mas acho que é um mérito de Deus, assim, específico. E não tem uma forma melhor de terminar a entrevista do que com uma fala dessas. Não, Ah, lá vem o David com mais uma tem coisa. tem uma coisa polêmica não, mentira, mentira, mentira. Não, mas é curioso, né, porque, tipo, essa conexão a gente é bem religioso também, e é que essa atmosfera do cara, tipo, essa caminhada que ele dá até a barra, essa energia de ter que encarar um peso, assim, que te desafia de fato, que talvez é diferente esse emocional, assim, que dá, e é incrível como ele casa bem com a parte da religiosidade, assim, tipo, de crer em Deus, tipo assim, pô, o que tiver que ser, será porque é ele que decide, né? Ter sempre essa força de crer até o final, cara, é uma coisa que casa muito interessante. Mas uma última pergunta, que quem mandou aqui foi um máquina, né? Na verdade, foi uma pergunta, né? Ele falou que ele é um grande fã teu, e esse parte dessa energia que tem em relação a competições, pô, a gente viu em Blumenau, estava extremamente empolgado para o Terra do Máquina, né? Que, pô, tava um absurdo no campeonato. O que que. Pô, eu vou dar essa chance pro Máquina ali, já que ele falou que é teu fã. Que palavras tu tem, assim, para dizer pro Máquina e também que possa se estender até mesmo a outros júniores aí? Tu que tá perto aí de encerrar uma carreira, uma carreira, né? Uma carreira na divisão de júnior, que Ah, que foi. isso. Calma, calma, ainda não. Tá me Que foi lesionando. uma aposentando já, cara, que foi extremamente vitoriosa, cara. Tu conquistou muitas coisas. Tu falou que, pô, comecei em 2021 e é até. É sempre assustador a gente ver um cara que começou há tão pouco tempo no esporte ter tanto sucesso como tá tendo. E, cara, foram recordes aí, conquistas que te colocaram à frente de gigantes, que te torna um gigante como eles. Como é que tu tá assim? Palavra tu pode falar do Máquina para os Júniors e como está se sentindo como um todo nesse encerramento aí dessa parte da tua história e da tua carreira e para iniciar ali na Open, como que tu enxerga esse fim aí na Júnior aí e sendo um nome que acaba sendo exemplo para grandes, né, caras aí que, pô, que a gente falou, o Davi, o Embaxer, são pessoas que chegaram a falar contigo. Aqui no caso do Máquina, pô, são caras que têm um potencial absurdo no esporte, são caras que com certeza vão estar jogando o Brasil para um nível que a gente nunca alcançou ainda daqui a uns anos, e tu é um cara que se tornou referência para eles. Como é que tu sente toda essa energia para esse momento? Acho que, inclusive, tipo assim, as palavras que tu falar agora, em termos de motivação para os atletas como um todo, ela é muito especial para os júniors, porque tu tá numa posição muito, muito privilegiada, muito positiva de ser um júnior como é que eu vou dizer, em um patamar tão alto, da mesma forma que para os júniors que ainda não estão lá, como tu é um cara que vai entrar na Open agora, e pra ti a situação ela vai mudar bastante, porque tu, enfim, tem dois titãs para te enfrentar pela frente. Então, acho que também é uma palavra de motivação muito forte para quem ainda não chegou num ponto extremamente competitivo, mas que não perca o foco aonde tem que chegar. E até mesmo para ti, né? Até mesmo pro Davi, com as palavras que tu tem em relação até para ti Para ti mesmo. mesmo. No que tu construiu, como tu enxerga toda essa tua caminhada aí e o quão especial ela tem sido. Cara, eu acho que dá pra começar, tipo, com uma leve patada, assim, talvez, mas acho que ninguém é especial, sabe, sendo bem sincero. Então, por mais que, eles sejam muito bons, o Davi, o Máquina, o Embaxer, até eu posso falar de mim, a gente começou muito bem, sabe, eu acho que essa é a expressão, começou com um certo destaque, mas acho que isso não torna ninguém especial, sendo bem sincero. Eu acho que, o quanto você consegue se manter nesse processo, trabalhando e tentando se desenvolver, é o que vai te tornar uma referência e não, ainda assim, alguém especial. Eu acho que eu fiz uma publicação há mais de um ano atrás falando sobre não a necessidade de ser o melhor, mas a necessidade de me tornar uma referência. Então, eu acho que muito mais importante do que ser melhor que os outros é você conseguir inspirar mais pessoas, sabe. Então, o Máquina, cara, é um cara absurdo, eu sou fã dele também, sendo bem sincero. É um cara que tem, pra mim, um desenvolvimento absurdo aí conforme o passar dos anos. Tenho certeza absoluta que ele vai trazer muita coisa boa para o Brasil. E é um cara que tem que manter
os 3, assim, principalmente que são a ascensão, assim, tem que manter a cabeça muito focada no lugar, assim, sabe. E não em acho que mini competições, sabe, que eles acabam criando às vezes, que pode gerar intriga, sabe, às vezes até por ego. É uma coisa que tem que tomar muito cuidado. Porque essa ascensão que vem do nada, ela pode, tipo assim, acabar do nada também, né. Então, você conseguir manter a cabeça no lugar, conseguir continuar sendo humilde, todo esse tipo de coisa, assim, que vai fazer com que você continue crescendo, se desenvolvendo, tipo, as pessoas ao seu redor continuem gostando muito de você, te tendo como referência, querendo estar perto de você, querendo treinar com você, querendo entender o que você faz, o que você fala, do que você vive, sabe, o que você come, onde habita, coisas do tipo, sabe. Pra realmente, eu acho que muito mais do que ser um campeão é ser uma referência, assim. Eu acho que, campeões em algum momento vão ser esquecidos, assim, mas a as referências eu acho que elas nunca vão ser esquecidas, sabe, sendo bem sincero. Então trabalhar muito para ser muito bom, mas não só para ser um campeão e pronto, sabe, mas para se tornar uma referência de trabalho duro, de perseverança, sabe, de um cara realmente que muita cautela, assim, durante todo o caminhar, toda a jornada, assim. Eu acho que para isso tanto para o treinamento quanto para a vida é muito importante para todo mundo, né, para todos os júniores, que nem vocês falaram, assim, acho que até para mim, assim, tentar me manter nesse caminho. É curioso como essa fala do Cardoso, ela converge com a fala do Matheus, né, num podcast, que converge com a fala do Embaixer no último podcast que ele conversou, dessa coisa, tipo assim, de, pô, eu tenho um início muito bom, mas, tipo assim, eu não sou o melhor ainda, e como essa coisa de, tipo assim, cara, só tentando batalhar para ser um exemplo para os outros, para tá alcançando o melhor de mim, né? É engraçado como essas falas, engraçado e curioso, no caso, né? Como essas falas convergem. Mais alguma coisa? Queria agradecer a presença de Davi Cardoso nesta quinta-feira, 2h51 da tarde, por estar aqui conosco conversando, tá? Queria te desejar muita sorte, tá, para esse Mundial. É aquilo que a gente sempre fala, tu não está entre os melhores, tu é um dos melhores júniores do Brasil, tá? Tu vai lá para nos... No Brasil não, né? Do mundo, então tu vai lá para nos representar. Te desejo sorte, desejo que tudo aconteça da melhor maneira possível nessa competição, que é para te poder dar o teu melhor. E agradeço a disponibilidade de tempo, agradeço por estar aqui conversando com a gente. Valeu, mano. Obrigadão de verdade mesmo, foi muito bom estar aqui com vocês, acho que deu para passar um pouquinho da minha visão pra galera aí. Sei que vai ser tomara, né, que seja de bom proveito pra rapaziada. Eu queria agradecer a você aí que acompanhou esse podcast até o final. Agradecer também ao Davi aí pelo tempo disponível aí, também repetindo aí as palavras do Bernardo, né? Desejo sorte aí, que tu consiga aí se sentir completo, feliz nesse Mundial, que tu tenha esse sentimento de que tudo que tu fez, né, independente de conquistas, de derrotas, que tudo isso te amadureceu muito, né, como pessoa, como atleta, que tu tenha um encerramento que seja digno do que tu construiu. Eu não digo nem no sentido de, tipo assim, tu vai ganhar uma medalha ou não, mas, tipo assim, que tu se sinta completo, mas que ao mesmo tempo te deixe com fome para buscar cada vez mais e mais a Open, cara, porque tu é um cara que a gente conheceu, assim, mais quando a gente começou a trabalhar com Power e, cara, a nossa visão, assim, em relação a ti é muito, muito positiva, sabe, cara? Tu realmente é uma pessoa muito boa. Foi muito bacana ter eu te conhecer em Blumenau, né? Foi um dos contatos que a gente ficou falando assim, pô, meu, que cara gente boa pra caramba, né? Meu? Foi aquela coisa que deu todo um ar de especial para nós, porque era uma coisa totalmente nova. A gente tá numa competição lá, fazendo comentários, é algo bem, bem absurdo, assim, para o powerlift. E a gente tem esse contato que a gente teve com vocês e principalmente contigo, assim, pô, realmente deixou, assim, um dos dias mais especiais, assim, nas nossas vidas ter esse momento. Mas era isso. Quer dar os últimos recados em relação a parceiros, coisas do tipo, Quero cupom? lembrar vocês que a Underdog Crew também é uma equipe de powerlifting, então se você está em busca de um treinador, entre em contato conosco para o nosso serviço de consultoria. Se você está começando, mas ainda não quer fazer um investimento muito forte, não esqueça que nós também temos uma planilha totalmente gratuita para iniciantes. Se tu quiser contribuir com o projeto de alguma outra forma, não esqueça que nós temos o nosso cupom. Ah, não tá o design aqui. Vai estar. Vai estar? Na edição vai Então estar tá bom. aqui, Ah, eu não sei, cara. aqui, Em algum lugar tá aí os nossos aqui. patrocinadores. Utilize o cupom Underdog para adquirir equipamentos homologados na Power World. Não, vai lá, pode já, É que continua. tu mexeu na blusa e achei que tu ia fazer Não, alguma é que eu coisa. doei sangue, aí tá me apertando aqui os coisas. Se o seu banco de supino é uma merda e você precisa melhorar o seu supino, utilize o cupom Underdog para comprar o seu lifting match na Bankai Lifting Match. Se você quer comprar um singlet para
competir, não se esqueça de utilizar o cupom UNDERDOG para comprar o seu sanduíche na Vector. E o estilo? E o estilo, se você quer melhorar a sua vestimenta, utilize o cupom UNDERDOG na Apex Nova para adquirir os seus materiais. Não esqueça de seguir nas redes sociais também, alos.underdog, bernardo.queirote, Underdog Crew e... Cardoso Power. O teu... Teu arroba, cavalo. Cardoso Power, meu arroba. Meu arroba, né? Ah, o Instagram? É? Cardoso Power, é. Tu quer deixar algum cupom teu de alguma marca parceira Tá, aí? entendi. Desculpa aí. Puta. Tem TDAH, rapaziada. Calma aí. Rapaziada, que quiser usar meu cupom, vai dar de conflito com a Power Oficial, com o Mamute. Na Integral Médica, com o Mamute também. Tem na V Powerlifting, que é equipamentos de powerlifting que são para academia de musculação. Então tem jack, tem anilha de 1 kg, tem amônia, tem board. Tudo que pode ajudar vocês aí no treino de vocês, fechou? Cupom Mamute lá. O Powerlift tá devendo uma money pra gente, hein? É verdade. Tá devendo uma money pra Exato. gente. Dizem que é bom. Eu sou o maior jogador de amônia de Porto Alegre. Pessoal, muito obrigado pela atenção de todas. Agora nós vamos para o Proibidão. Falou! Valeu.